Oficialmente agora, muito bom dia a todas e todos, sejam muito bem-vindos. Tema aqui super importante da reforma tributária. Estamos prestes aí a ingressar, né, nessa nova reforma. 2026 está logo aí, então a gente tem um período aí de transição. Como vocês sabem, todos aqui sabem, a Pride, nós temos falado muito sobre a questão da reforma tributária há bastante tempo. No mínimo, aí, desde 2018, a gente tem comentado sobre a reforma, temos atuado muito em relação a esse novo modelo de tributação, atuado junto com outras entidades representativas da área da saúde e de toda a cadeia de valor em saúde. Tivemos uma atuação muito forte em Brasília, junto ao Congresso Nacional, com o apoio da BIS, que é a Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, justamente para que o setor de dispositivos médicos, ou PME, tivesse um tratamento diferenciado em relação aos outros setores da economia. Todos aqui sabem que a reforma é uma reforma geral, impacta todos os setores, e nós, junto com a indústria farmacêutica, conseguimos um tratamento diferenciado, né? Conseguimos que o parlamento enxergasse o setor de dispositivos médicos como um setor essencial. A ideia hoje é a gente abordar os aspectos práticos dessa reforma tributária, o que a gente costuma dizer que não é uma reforma que se restringe à área fiscal barra tributária das empresas, é uma reforma ampla que exigirá esse novo paradigma, né, digamos assim, exigirá uma atuação de todos os departamentos das empresas, departamento de TI, departamento jurídico, departamento comercial, CFOs da empresa. Esse também, a apresentação vocês vão ver, nós pensamos também a fim de dialogar com os diretores financeiros, né, das nossas empresas associadas, porque envolverá, né, essa reforma envolverá uma negociação junto aos clientes. Não sei aqui quem pôde ver, eu até estava revendo agora recentemente, no dia 18 de setembro, a ANAP, Associação Nacional dos Hospitais Privados, realizou um webinar justamente para falar dos impactos da reforma tributária para os hospitais, que envolverá a questão de suprimentos, como negociar com fornecedores. Esse foi um ponto abordado nessa live. Então, é importante também que do nosso lado, do lado do fornecimento, a gente se prepare para também conseguir negociar junto aos nossos clientes. Bom, é só explicar a dinâmica para vocês. Os sócios do Guerra Batista farão uma apresentação. Essa apresentação nós disponibilizaremos após o nosso webinar. As perguntas, a princípio, a gente deixou para o final, tá? E estamos gravando, como vocês viram aqui, para disponibilizar depois a nossa gravação, tá bom? Então, sem mais delongas aqui, eu quero passar a palavra para o pessoal do Guerra Batista, agradecê-los desde já pela disponibilidade. Nós estamos há bastante tempo conversando a fim de preparar essa apresentação. Então, muito obrigado, Casimiro, Antônio, Cris, Eduardo, Júlio. Os sócios aqui estão em peso e a palavra é de vocês. Por Bom, favor, vamos lá. Perfeito, Davi, muito obrigado pelo espaço, bom dia a todos, obrigado aí pelo tempo e disponibilidade para a gente discutir esse assunto que é de extrema importância, né? A gente sabe que temos aí uma virada de ano cheia de novidades do ponto de vista tributário, né? Mais 7 anos aí de regime de transição que vão ser bem importantes aí para o setor. A gente agradece à Abrage, né, pelo espaço, pela termos aberto as portas aí também para apresentar aquilo que nós conhecemos a respeito do tema, mas hoje também é uma intenção de troca, né, que a gente tem nessa discussão, por isso a gente tem espaços aí para Q&A no final da apresentação.
Mas antes disso, né, para estruturar um pouco a nossa discussão de hoje, pessoal, obviamente, né, nós temos agora essa pequena etapa de abertura, né, para nos apresentarmos aqui e fazermos esse catch-up enquanto as pessoas vão se juntando ao call. Mas a nossa ideia é dividir a discussão de hoje, né, temos até meio-dia, em três grandes segmentos, né, um segmento inicial voltado à equalização de conceitos, né, a gente vem discutindo reforma tributária muito fortemente aí desde o início do ano. A gente deve ter falado aqui só via Guerra Batista especificamente, talvez aí com mais de 70, 80 empresas, né, do início do ano para cá a respeito do tema. E a gente nota que é sempre bom fazer uma introdução, ainda que, né, seja um tema que esteja sendo observado aí por todos no dia a dia, mas pelo menos para estarmos na mesma página conceitual, para daí tirarmos as conclusões, né, ou pelo menos alguns caminhos relacionados a oportunidades ou riscos, né, que a gente tem observado ali como desdobramento da reforma tributária. Tá? Então, você etapa 1 se virar para isso. Teremos uma etapa 2, né, voltada para temas setoriais, né, então a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de reprecificação, alguns temas específicos que a gente sabe que são dores aí do setor a respeito de retenções, glosas, etc., aquilo que já ocorre ali no dia a dia, né, algumas dinâmicas relacionadas aos incentivos que vocês gozam hoje e, eventualmente, ali podemos ter certas restrições, né, que estão vindo aí com relação à reforma tributária, mas que certamente aí vão ser interessadas aí pela Abrad, né, na discussão com governos. E, por fim, né, uma terceira etapa voltada para estratégias e próximos passos, onde a gente vai discutir o que a gente entende, né, que deveria ser aí os tópicos de maior prioridade, né, que vocês deveriam dar dentro aí de um projeto interno de reforma tributária, né, o que a gente deveria atacar primeiro, o que a gente vislumbra para esse quarto trimestre agora de 2025 e início do ano de 2026, que deve estar aí pelo menos na página de todo mundo, né, para execução. Tá? E a meia hora final aqui da discussão a gente reservou para perguntas e respostas, né, justamente para vocês terem oportunidade, né, por favor, aí o time a Brad está bem atento às perguntas que vocês estiverem postando aí dentro do chat, né? A gente pretende aí condensar aquilo, essas perguntas para o final da reunião ali, levantando também as nossas posições a respeito disso. Uma pergunta ou outra que se encaixe, né, dentro dos tópicos que a gente esteja discutindo, a gente pode já antecipar a discussão para manter aí a discussão mais dinâmica, tá bom? Queria comentar também, antes de início, pessoal, que nós estamos conduzindo, né, geralmente a gente faz isso quando o público é bem grande, uma pesquisa interativa, quatro perguntas simples, né, mais para a gente situar todo mundo aí em que status, né, as empresas estão aí com relação a essa maturidade, né, voltada à reforma tributária. Então, a gente está perguntando algumas coisas ali como pontos de maior preocupação, como que os projetos já estão sendo conduzidos ou não dentro de cada empresa. A pesquisa é anônima, né? Vocês podem acessar a partir desse link de QR Code aqui que a gente está apresentando na tela, ou mesmo o link e código que a gente está colocando. Esse link e código vai estar presente também em alguns dos slides para frente, né? Então, fiquem tranquilos se não conseguirem copiar agora. Mas naquilo que for possível, né? Como a gente tem uma participação bem expressiva aí de associados, se vocês puderem participar, né, dessa pesquisa, acho que seria bem interessante para a gente sentir essa temperatura, né, a respeito da reforma tributária para todos os presentes, tá bom? Então a gente agradece aí para quem conseguir acessar e participar. Isso pode ser por telefone ou pelo próprio navegador, tá bom? Bem, como a gente falou, né, temos uma breve apresentação aqui do Guerra Batista. Eu vou conduzir a palavra aqui para o Eduardo Guerra, né, nosso sócio fundador. Vai falar bem brevemente, apenas um slide aqui a respeito do tema, para a gente já partir aí para a questão mais prática da reforma. Obrigado. Bom, bom dia a todos. É um grande prazer estarmos novamente em contato aqui com a Bright. Temos um histórico de grandes parcerias no passado, tivemos atuações específicas que trouxeram benefícios consideráveis, né, para a área de OPMB. E efetivamente a gente tem essa visão, né, de estreitamento de relacionamento com as entidades que representam os setores, justamente para que o poder de transformação, quer seja das questões tributárias, quer seja das questões comerciais, né, ou de negócios, possam impactar o maior número de empresas possível, tá bom? Falando rapidamente do Guerra Batista, o Guerra Batista é um escritório de consultoria corporativa que já está no mercado há mais de 19 anos. Nós temos três pilares principais, um deles é o TEX, né? Que reúne toda uma competência relacionada à análise dos aspectos tributários, não só aqueles relacionados aos procedimentos fiscais, mas com uma visão mais estratégica
do ponto de vista de impacto tributário no resultado do negócio, olhando efetivamente para maior rentabilidade, para o aumento do EBITDA. Esse é o nosso principal objetivo. Na área de corporate, da mesma forma, o escritório busca trazer as boas práticas de governança para as companhias, obviamente que não só do ponto de vista teórico, mas com esse longa lista de serviços prestados para empresas de grande porte, nós temos uma experiência também na prática muito coerente, né, com as necessidades atuais e as futuras para compartilharmos com as empresas. No M&A, atuamos especificamente em projetos de alianças estratégicas que podem efetivamente trazer resultados positivos ao negócio, como aceleração do próprio negócio, como expansão de mercado, ou eventualmente até aumento de portfólio ou de resultado. Ao longo desses 19 anos, nós temos atuado com uma visão bastante ampla do ponto de vista multidisciplinar, ou seja, de modo a ajudar o tomador de decisão nessa jornada, né, decisória que está à sua frente todos os dias. Então, buscamos, com a nossa visão abrangente, trazer riscos e oportunidades para que a empresa possa adotar as melhores iniciativas. Do ponto de vista de clientes, nós temos uma larga carteira de clientes atendidos e que continuam ainda, inclusive, pelo bom relacionamento que nós criamos ao longo desse tempo, inclusive alguns associados da Bright, e somos mantenedores, porque acreditamos na necessidade de apoiar, né, projetos sociais de grande impacto. Então, somos apoiadores da BQV, que é a Associação Brasileira de Qualidade de Vida, um tema que está muito em voga atualmente, do IBEF, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, né, onde nós apoiamos os CFOs nessa jornada de descoberta de novas questões, como é o caso da reforma tributária, né, ou eventualmente análise das melhores opções para a obtenção dos resultados almejados. Temos uma parceria com a Itaipu e com o Parque Tecnológico Itaipu, no qual já tivemos a criação de um venture capital, de iniciativas de aceleração, de startups na área de energia sustentável e também na área de Smart City. A Enterprise Ireland é a empresa comercial, é o organismo comercial do governo irlandês e tem sido a porta de acesso ao Brasil para investimento estrangeiro e tivemos a oportunidade de criar um relacionamento de longo prazo, há mais de 10 anos, para que possamos fazer o onboard de empresas internacionais aqui no Brasil. E o Banco Mundial é uma das nossas credenciais, porque atuamos em parceria no sentido de ter uma internacionalização e um diálogo, né, com essa comunidade internacional, buscando mostrar o Brasil como um grande porto de investimento e de grandes oportunidades. Muito obrigado. Não, perfeito, Gá, obrigado aí pela introdução, pessoal. Aqui a gente já inicia, né, um pouco as questões mais conceituais, né, a respeito da reforma tributária, como eu falei para vocês. É mais uma ideia de equalização de conceitos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a visão geral da reforma tributária, o que a gente pode esperar em termos de mudanças, né, a partir ali do ano de 2026 até 2033. Algumas questões específicas aí do setor, né, voltadas aos regimes diferenciados, né? A gente sabe que a parte de dispositivos médicos e itens de acessibilidade tem benefícios, né, que estão previstos aí em relação ao novo regime. A gente vai passar até um breve comparativo daquilo que a gente observa em relação ao regramento atual. Então, a gente vai ver que não é um para um, né, tem algumas questões aí que demandam certa atenção. E, por último, na equalização, a gente também vai falar um pouco sobre split payment, que é uma dúvida aí recorrente, né, a respeito das questões de previsibilidade de caixa, né, que as empresas têm tido e a gente tem discutido aí com grande fundamento, tá? Bem, então, passando rapidamente sobre o novo modelo de tributação, né, estamos aqui numa fase inicial, né, dessa grande reforma tributária, né, então estamos em um dos pilares, né, a fase 1 de reforma tributária, que é voltada à reforma tributária do consumo.
Obviamente, né, teremos um desdobramento, né, que é previsto aí para os anos subsequentes com relação a patrimônio e renda, né, folha de pagamento e cargos sociais, mas nesse momento estamos nessa fase 1 de consumo que, diga-se de passagem, vai ser uma das mais impactantes, né? Dentro dos tópicos, né, que são geralmente mais que chamam mais atenção, né, quando a gente traz para a discussão, realmente está a alíquota, né, a alíquota estimada que a gente vai ter desse chamado IVA dual, né, o IBS e CBS, que são os novos tributos. Hoje, o grande ponto é que essa alíquota ela ainda é oficiosa e não oficial, porque não temos ainda a definição dos órgãos públicos em relação às alíquotas que efetivamente vão ser aplicadas, mas, de todo modo, já temos sinalizações a respeito do tema pelos órgãos governamentais que devemos ter aí essa alíquota combinada de IBS e CBS em 28,5%, tá? E aqui cabe um ponto de destaque importante, pessoal, que em alguns clientes, né, e parceiros que a gente vem discutindo, às vezes a gente tem uma percepção de que talvez o senso de urgência em relação à reforma tributária não tenha surgido, né, ainda ou não com a força merecida, muito pela indefinição específica da alíquota, né? Vale lembrar que alíquotas são coisas que deveriam, em tese, né, ser definidas mais rapidamente. Estamos realmente aí, do ponto de vista governamental, atrasados em relação a isso. Porém, já temos um arcabouço legislativo muito largo, né? Quando a gente está falando ali tanto da emenda constitucional que trouxe a reforma tributária, quanto da própria lei complementar que já traz ali uma regulamentação, né? Então a gente está falando ali de uma lei complementar que já possui mais de 530 artigos, né? Então já temos definições muito claras, ou pelo menos as mais claras que temos até o momento já definem muito bem como devem se desenrolar essas atividades ali para os próximos anos, a despeito do fato da gente ainda não ter essa alíquota, mas todo o conceito, né, de negócio, né, vocês entendem muito bem disso, a gente tem todo um forecast que deve ser feito aí para todo esse período até 2033, cujas regras já estão postas, em que pese a alíquota ainda ser estimada, tá? E isso coloca a gente, né, não no melhor ranking do mundo, né, na verdade, um ranking negativo, né, de estarmos aí entre os 5 maiores IVAs do mundo, né? O Brasil ele já possui uma tributação indireta muito alta, né, com essa vinda dos 28,5 também, isso se acentua. Para o setor, né, que majoritariamente ele está trabalhando com compra e revenda, ou mesmo alguns com industrialização. Esse impacto é um pouco menor, mas para quem atua, por exemplo, com serviços, os 28,5% realmente fazem uma grande diferença, é algo muito impactante, né? Para quem também tem elementos desses tipos de receitas. E o comentário principal aqui sobre o novo modelo, né, fora a questão da alíquota, são os conceitos gerais, né, que são trazidos por esse novo modelo de tributação. Então, temos questões que não aconteciam nos modelos anteriores, então, principalmente no que tange ali a questão de não cumulatividade plena. O que que isso quer dizer na prática, né? Vocês que atuam aí exatamente na cadeia de supply de vocês, né, vamos ter ali serviços, mercadorias que vão sendo adquiridos, né, fora aqueles que são necessariamente importados para revenda, mas toda aquela gama de serviços hoje, que a gente tem um grau de subjetividade muito elevado, né, para a tomada de um crédito, né, para os que estão no lucro real, a reforma tributária, de certa forma, nesse aspecto, simplifica um pouco a questão, né? Hoje, o que a gente fala é que se o seu fornecedor emitiu o documento fiscal, destacou o imposto destacou o tributo e o tributo está recolhido, aquele tributo, via de regra, ele vira crédito na tua aquisição e isso vai reduzindo ali os teus custos na entrada, né? Da mesma forma, quem compra de vocês ali em operações B2B vai ter também o mesmo direito a respeito do IBS e CBS. Isso é uma normativa que a gente costuma chamar ali de não cumulatividade plena, né? Então a gente está ali transmitindo débitos e créditos ao custo da cadeia. Pequenas exceções sobram agora, que são aquisições voltadas ali à diretoria, mas em relação ao que a gente tem de regras hoje, isso aí se modificou muito, né, em termos de simplificação. Só que, por outro lado, né, a reforma tributária ela também traz complexidade, né? Então, ela tem esse verniz, né, superficial relacionado à simplificação, porque sim, a gente tira alguns critérios subjetivos ali da equação. Porém, quando a gente olha a linha do tempo dessa implementação, quando a gente olha as regras que foram trazidas aí, e talvez até simplificando um pouco demais, né, trazendo vários setores para o mesmo cotejo de tributação, isso vai trazer certamente impactos relevantes ali, tanto nas atividades das empresas quanto na economia como um todo, tá? Então, temos um timeline de reforma tributária que vai ser bem longo, né? A gente está falando aí de uma transição que vai durar 7 anos, né? Já iniciando aí a partir de janeiro de 2026 com algumas questões, e isso vai se estender até 2033, quando a gente finalmente substituir
principalmente ali quando a gente está falando de PIS, COFINS, ICMS e ISS, né? Esses são os tributos que vão ser substituídos até 2033, quando a gente vira a chave para o IBS e CBS ali como um todo, tá? O que é importante destacar nessa linha do tempo, que é diferente do que já aconteceu no passado em relação a algumas transições ou algumas reformas, mini reformas que já aconteceram no passado. Talvez a mais significativa que todos tenham passado tenha sido a migração das notas fiscais em papel para a nota eletrônica, onde a gente teve que adaptar muito o sistema em relação a isso, ou mesmo a migração para o sistema SPED. Mas todas essas mudanças no passado, elas foram um pouco mais dosadas, né? A gente teve ali início dessas mudanças começando com grandes empresas ou setores específicos, para daí a gente ir transitando para o mercado como um todo. Essa reforma tributária atual ela é um pouco mais abrupta, né? Então, em 2026, a gente vai ter aí impactos para praticamente todos os setores, ali, talvez com exceção só dos setores bancários financeiros. E são mudanças que são bem relevantes até do modo como a gente entende o negócio, né? Como que a gente entende as nossas compras, como que a gente entende os créditos que a gente toma, os custos que nós adquirimos e até os custos que nós transmitimos para os nossos clientes, né? Então, toda essa mudança de negócio, ela exige realmente uma visão mais estratégica que talvez supere um pouco. Muitos de vocês provavelmente estão naquele momento de transição para o novo layout da nota fiscal, né, que já começa em 2026, e já puxando ali o ano de 2026 temos isso, né? Mas, mais do que necessariamente só sistemas, a gente tem toda uma discussão estratégica que precisa ser feita em relação a esses temas, no que tange principalmente a precificação, o relacionamento que nós temos com os nossos fornecedores, o relacionamento que nós temos ali com os nossos clientes, porque como a gente vai ver lá na frente, não é porque necessariamente a minha nota saiu de 1.000 para 1.280 para cobrir a carga tributária do IBS-CBS, significa que esse custo vai ser 100% transmitido para o meu adquirente, né? Ele também vai ter créditos em cima disso que pode facilitar esse processo de negociação, né? Então é aí que a gente quer chegar nesse viés mais estratégico da reforma. Então, bem rapidamente sobre a transição, né? Em 2026, nós vamos ter principalmente, acho que a atenção principal está voltada às mudanças relacionadas a notas fiscais, e principalmente aí talvez seja a reta final que a gente tem para a preparação para os impactos financeiros que efetivamente vão acontecer a partir de 2027. E por que que a gente diz efetivamente, pessoal? 2026 teremos essas mudanças nas notas fiscais e teremos também a alíquota de IBS e CBS de testes de 1%. Em tese, né, conforme a legislação está trazendo, esse 1% ele não deve afetar a nossa receita final do ano de 2026, ele também não vai ser recolhido nem creditado. Então, a ideia é que ele seja apenas uma alíquota de testes, né, que a gente utilize para que o fisco tenha a possibilidade de testar os sistemas, né, entender como vai funcionar até em termos de volumetria toda essa mudança. Por que que a gente diz isso, né? A legislação ela fala que se a empresa está cumprindo as obrigações acessórias, né, ou seja, está transmitindo os seus reportes relatórios ao fisco, está emitindo as notas fiscais, ela não precisa fazer esse recolhimento. E o contrário também é verdadeiro, né? Então, se a gente tiver problemas na emissão desses documentos fiscais, se a gente tiver problemas nas nossas obrigações acessórias, é previsível que o fisco venha fazer a cobrança de 1% para a gente tem que fazer esse recolhimento. Então, é um ponto de atenção importante, mas é um ponto de atenção que está sendo, pelo que a gente tem sentido ali de benchmarking de mercado, que os sistemas ERPs, e principalmente vocês aí que até têm sistemas customizados, né, específicos ali para o setor, já estão se preparando em termos de campos, né, em termos de entrega e layout para essas notas fiscais de 2026, o que é bem importante. Mas, de novo, fica aí a grande questão estratégica que a gente vai ter para 2027 e por que 2027. Em 2027, a gente vai ter o fim do PIS e COFINS, a gente vai ter ajustes, né, relacionados a quase que extinção do IPI, e quase, digo quase porque teremos ali algumas interações com empresas que produzem as mesmas mercadorias que a gente na Zona Franca de Manaus, isso vai fazer a manutenção de alguns saldos de IPI, alguns alíquotos de IPI ali pelo futuro. Então, 2027, janeiro de 2027 é realmente o período onde o impacto realmente ele vai ser mais sensível, né, dentro dentro de cada empresa. É aqui que a gente vai começar a discutir creditamento de IBS e CBS, é aqui que a gente vai discutir com o fim do PIS e COFINS, o que que a gente vai fazer com saldos que eventualmente estejam acumulados, é aqui que a gente vai discutir como isso vai impactar nossos contratos, nossos preços e assim por diante. Tá? Em 27 vai ser um ano bem importante com relação a isso, por isso que a gente costuma falar isso, né? 2026 talvez seja a reta final que a gente tem para fazer esse processo de preparação. De 29 a 32, né, 28 basicamente é a mesma coisa que 2027, de 29 a 32 a gente vai ter troca de alíquota, né? Então a gente vai
paulatinamente reduzindo o ICMS e o ISS, então 10%, 20%, 30%, 40%, até chegar em 100% ali em 2033, e aumentando o IBS, né? Então é basicamente uma troca. Por que que esses anos são bem relevantes também para as operações em geral das empresas, tá? Existem estados, né, que concedem regimes especiais, né, dependendo ali do tipo de investimento que você tem, dependendo do tipo de estratégia tributária que você fez em relação ao teu posicionamento no país, que a partir de 2029, tais regimes especiais eles começam a perder importância, né? Então, isso talvez uma misconception ali do mercado, achar que, não, nossos regimes especiais eles se estendem até 2032, isso está garantido. Sim, vai até 2032, mas com essa vírgula que eles começam a perder valor a partir de 2029. Então, todo aquele cálculo de retorno de investimento, de ROI que a gente tem sobre essas operações, esses site locations, né, que a gente faz aí ao redor do Brasil, que não necessariamente estão ligados à logística, né, geralmente estão mais ligados a questões tributárias, isso começa a ser impactado ali a partir do ano de 2029, tá? E por fim, obviamente, o ano de transição final é quando morre o ICMS, morre o ISS, a gente tem ali uma transição completa para o IBS e CBS a partir de 2033, tá? Então, assim, bem brevemente aqui, resumindo algumas, talvez centenas de dispositivos ali da lei complementar, esse é o cenário que a gente se encontra hoje, normativo, né? O que a gente pode esperar para cada um desses anos da reforma tributária, tá bom? Passando um pouco, né, aprofundando um pouco para aquilo que é específico ao setor, né, na lei complementar a gente tem a previsão de um regime diferenciado, né, ali tanto para os itens ali os materiais médicos, né, quanto os materiais que são voltados ali à acessibilidade, né, de pessoas com deficiência. Ambos esses são basicamente quatro listas, né, de NCMs e produtos que a gente tem, mas para fixar, né, na cabeça de todos, a gente tem dois tipos ali de redução, né? Então, as listas tem listas que são voltadas a uma redução de 60% e outras listas que são voltadas ali a uma redução integral, né, uma redução à alíquota zero ali do IBS-CBS para o período. Obviamente, como o Davi, né, comentou na introdução, certamente essas listas elas decorrem de um trabalho árduo ali de discussão governamental, né, bem conduzido aí pela associação justamente para tentar equilibrar, né, essas cargas tributárias que a gente tem hoje com aquilo que a gente prevê para a reforma tributária, né, objetivando uma certa neutralidade. Porém, e isso acontece com qualquer processo legislativo, ele não traduz exatamente aquilo que a gente observa de benefícios que o setor goza hoje, né? Então, assim, a gente está trazendo aqui como exemplo principalmente a questão da isenção do ICMS, né? A isenção do ICMS de vocês, em geral, está vinculada ali ao convênio 01 de 99, convênio 126 de 2010, né? Que trazem ali as listas de produtos que gozam desses benefícios. Existe também um trabalho muito forte da Abraid, né, voltado à própria internalização, né, dessas normas aí, principalmente o 01 de 99 para os diferentes estados. Eu sei que é uma ação forte aí do Davi, conforme as nossas últimas conversas a respeito do tema, né, os estados, nem todos os estados internalizaram todas as regras e a gente sabe os impactos a respeito disso. Show. Pode falar. E o ponto que a gente gosta de destacar nesse aspecto é que hoje a gente está falando de uma lista de isenção para fins de ICMS, né, que contempla ali 216 itens barra NCMs, né? O que é um fato interessante é que quando a gente faz uma análise comparativa com as listas de regime diferenciado que estão na lei complementar, a gente observa que pelo menos ali 57 itens, né, 57 desses itens previstos hoje, eles não têm correspondência nas listas de isenção barra redução a 60% que estão previstas na lei complementar. Inclusive, eu acho que vale a pena até lembrar, Casemiro, que o Guerra Batista foi um parceiro, né, da Abraid, alguns anos atrás, num trabalho hercúleo aí, né, junto com a administração, para que a gente conseguisse o reconhecimento de alguns benefícios, por exemplo, a questão da consignação, né, de material. Não sei se o Davi esteve à frente desse projeto também. Exatamente, onde nós atuamos, né, pela Abraid junto ao Confas e conseguimos advogar em favor do setor para a obtenção efetivamente do ajuste CNF, né, que reconheceu efetivamente esse modelo, né, comercial que não era aplicado ao setor, e os entes tributantes tinham dúvidas, né? Vira e mexe tinham autuações de associados relacionados a essa questão
da consignação. E um outro fato muito importante também está relacionado a um leading case, né, do setor ainda, falando a respeito do convênio 1/99, que acabou ficando parado no tempo, né? Apesar do 126 ter proposto eventualmente uma atualização, mas houve uma divergência ainda sobre a nomenclatura, né, trazida no NCM do convênio 199 contra aquilo que efetivamente está sendo usado hoje, tendo em vista a evolução tecnológica dos equipamentos médicos hospitalares, né? Então, hoje, nós defendemos há quase 10 anos um auto de infração de mais de 350 milhões, que hoje já deve estar aí quase na casa de 1 bi, né? De uma das empresas associadas da Braid, justamente para defender essa questão de não aplicação da literalidade, né, da nomenclatura. Então, nós estamos muito atentos a isso, e como o Casimiro disse, essa questão dos itens que não possuem uma correspondência também é uma das nossas principais preocupações nessa nova fase que a reforma tributária está trazendo para o setor. Obrigado. Acho que o gancho importante aqui, pessoal, também reforçando esse papel da Braille na discussão, é que essas listas, né, já tem previsão legislativa, já tem previsão na lei complementar para a revisão ordinária, né, que é a revisão de todas as listas a cada 5 anos, né, isso já está previsto na lei, mas especificamente para o setor, já existe uma previsão dessas listas serem revistas a cada 120 dias. Então, essas são janelas de oportunidade também para que a gente possa, por isso que eu falei, Faça uma advocacy, né? exato, 2026 é um ano bem importante para a gente também coletar, né, essas opiniões, ou coletar essas dores, né, de vocês a respeito daqueles que porventura estejam sendo prejudicados com a lista, para poder, compilando essas informações, também poder trazer, né, como órgão associativo, essas preocupações do setor para os órgãos governamentais e poder atualizar essas listas ali na linha do tempo antes que efetivamente a gente tenha efeitos mais nefastos, entre aspas, ali a partir de 2027, tá? Hoje, assim, só Casimiro, para... Pois não, Davi. perdão, se me permite, só Claro. complementando, importante essa fala do doutor Guerra, com relação ao Juscinef, né? Hoje a gente já tem o Juscinef número 2 de 2024, 24. que ele ainda tem as suas inconsistências, principalmente em relação, porque a gente depende muito da cooperação do hospital para o Uhum. efetivo cumprimento desse ajuste, né? Principalmente relacionado à questão dos consignados, né? Muitas vezes a gente tem esse modelo de negócio em que o produto fica consignado, mas que exige uma comunicação efetiva do hospital em relação ao material consumido e até em termos de prazo. E muitas vezes a gente não enxerga essa cooperação. Então, Uhum. muito embora é algo importante para a questão do setor de dispositivos médicos, né, para o setor de dispositivos médicos, mas a gente ainda vê, né, inclusive hoje recebi um e-mail sobre isso, de uma empresa relatando essa dificuldade com relação ao diálogo com o hospital. Esse é o Ajustinef. Com relação a essa lista que o Casimiro comentou, uma questão importante que a gente vai ter que avaliar é uma interpretação do que está contido naquele NCM e o que está fora do NCM. Perfeito. Nas nossas discussões com o governo, e até para mitigar esse risco, Guerra, de a NCM ela é muito específica e só vale para aquele produto. Qual foi a interpretação inicial do governo? Olha, a gente vai criar códigos mais genéricos, então o NCM, por exemplo, com 6 dígitos, abraçaria as outras NCMs mais específicas. Então tem esse olhar de guarda-chuva, né? Então, o que está contido numa NCM genérica de 6 dígitos? Tudo que está abaixo de maneira específica. E uma outra coisa, né, que aí foi, a gente até brinca, né, que parece que foi um unidunité ali do governo, né? O que eles fizeram? E foi a lógica que eles nos apresentaram para essa separação em lista de 100% e lista de 60%. Qual que foi o racional utilizado pela Secretaria Especial da Reforma Tributária?
empresas ou produtos que gozavam de uma isenção de PIS/COFINS, lista positiva de PIS/COFINS, e também tinha algum tipo de benefício em relação ao convênio ICMS 099, foram transportadas por uma lista de isenção de 100%, ou seja, alíquota zero. Quem tivesse um ou outro ficaria nessa lista de 60%. É lógico que a gente vai precisar fazer esse depara para entender se isso mesmo foi realizado, essa lógica se cumpriu, e, de novo, levar em conta essa interpretação um pouco mais ampla dessas NCMs genéricas de 6 dígitos, que, a princípio, contemplariam NCMs mais específicas para mitigar esse problema que você comentou, guerra de NCM, que está muito específica na lista do convênio ICMS 099. Por favor, Casimiro, Não, desculpa perfeito, interromper Flávio. aqui. Obrigado pelo complemento, né? Acho que é super importante ter também essa visão, né, da discussão, né, desse background aí da discussão que certamente deve ter sido bem longa, né, e bem árdua aí com relação aos órgãos públicos. E é exatamente isso, né? Existem sim, né? Existem vários itens, né, que estão sob NCMs mais genéricos, né? A gente está falando ali entre 4 e 6 posições, basicamente. Uma extensa maioria ainda são NCMs de 8 posições, né, que estão sendo ali comparados. E alguns itens, né, dentro desse conceito que você comentou, né, sobre, poxa, fazendo o cruzamento entre uma lista ou outra, o que que a gente encontra, né? Foi aí que a gente chegou nesse número mais ou menos aí de 57 itens, quando estão mais voltados ali à parte de próteses, etc., que acabaram ficando de fora, talvez, nesse primeiro momento. Mas, como eu disse, né, tem todo um caminho a ser percorrido aí para poder aperfeiçoar esses anexos aí para estar cobrindo o setor como um todo, e por isso que é importante essa atuação aí associativa, né? Acho que um ponto final que também é importante, né? Mesmo os itens que têm 60% de redução, né? Quando eles estão sendo fornecidos a órgãos públicos, isso também é uma coisa interessante a respeito do regime diferenciado, e quando eles estão sendo fornecidos ali para órgãos da administração pública, eles também se enquadram para uma alíquota de 0%, né? Então isso é bem interessante também, porque as listas acabam sendo um pouco dinâmicas, porque aí não vai ser só o produto, também vai ser o adquirente que vai fazer o driver aí para a nossa tributação, o que também é uma camada de complexidade que precisa ser aperfeiçoada aí quando a gente está falando em precificação e faturamento. Tá bom? Bem, e aí por último, dentro dessa questão de conceitos, né, acho que está batendo mais ou menos o timing que a gente havia comentado, temos a questão do split payment. Split payment é algo que é introduzido de forma nova dentro da nossa legislação, até pelo nome em inglês, porque está sendo feito assim também na própria legislação. A ideia do split payment é que a gente tem ali basicamente uma retenção na fonte dos tributos ali do IBS e CBS, tá? Só que sendo executada pelo banco, né? Então a ideia é que no momento que vocês ali estão fazendo a aquisição de uma mercadoria, fazendo a aquisição de um serviço, hoje você manda para o banco a sua ordem de pagamento pelo valor total da nota e, em geral, aquilo que vai ser executado ali em termos de pagamento, né? Na figura do split payment, a gente tem uma obrigação sendo executada ali pelo banco, que é de, além da ordem de pagamento, também receber as notas fiscais, os documentos fiscais com destaque do IBS e CBS, né? Então, a ideia é que o banco avalie esses documentos, verifica o quanto a gente tem de IBS e CBS naquelas operações, já retém na fonte esses valores e repassa para os cofres públicos, passando só o saldo, né, o valor líquido ali de tributos para os nossos fornecedores. E assim, isso é verdade para fornecimento, e isso também é verdade quando a gente está falando aí do faturamento das próprias empresas. Então, quando vocês estão fornecendo as mercadorias ali para o hospital em venda, a ideia é que o teu IBS, CBS incidente ele já seja retido na fonte, né, retido ali pela operação bancária. E aí o que a gente tem visto efetivamente é um impacto no fluxo de caixa direto das companhias, né? Então, a empresa que podia contar com o dinheiro do tributo para trabalhar durante um determinado período, quer seja até a fase de recolhimento, ou se não houver o recolhimento imediato, né, através da compensação, ele vai girando esse dinheiro dentro do caixa. Então, hoje, as empresas precisam estar atentas a essa redução do fluxo de caixa que vai ocorrer imediatamente após a implementação do split payment, né? Então, esse é mais um impacto indireto, não fiscal, né, que está sendo trazido pela reforma tributária. O ponto importante, pessoal, é que assim,
para quem, né, está bem aprofundado em relação a obrigações acessórias e SPED, assim por diante, né? A ideia da reforma tributária com o IBS-CBS é que a gente tenha o controle fiscal dessas operações bem concentrado nas notas fiscais. Então, a nota fiscal vai ser o driver, o pagamento vai ser o driver. A gente não vai precisar reportar o IBS e CBS por outros meios. Então, assim, em tese, o IBS e CBS que vão ser recolhidos por essa metodologia de retenção, essa metodologia de split payment, tecnicamente a gente não teria nada a pagar em cada mês seguinte, porque todo esse tributo já foi antecipado. Porém, não é só uma consequência fiscal. Temos essa consequência financeira, que é a não disponibilidade desse valor, que é como ocorre hoje, né? Então, para quem paga ICMS, você consegue trabalhar com aquele dinheiro, né? Então, recebi o bruto do meu cliente e vou trabalhar com aquele dinheiro até um efetivo recolhimento, que pode acontecer ou não, dependendo da seara de cada cliente. Pode acontecer ou não esse recolhimento do ICMS no mês seguinte, né? Então, a gente tem toda uma disponibilidade de caixa ali que deixa de existir e também toda uma complexidade que é introduzida, porque aqui a gente está só mencionando, pincelando um exemplo de um pagamento à vista, né? A gente sabe que não é isso que ocorre, né? O setor ele tem também um timing de retenção também muito grande, né? Até pelas pesquisas internas que a Brad já conduziu, né? Então, tanto o timing de retenção quanto questões voltadas, por exemplo, a glosas e outros tópicos ali precisam ser levados em consideração, porque tudo isso vai ser afetado pelo split payment. Imaginem que se eu já tive retido os meus tributos lá no início da prestação e eventualmente eu tenho ali um semi-cancelamento da operação via glosa futuramente, eu posso ter questões ali de diferenças temporárias a respeito desses valores aí bem importantes para serem endereçados, né? Então, o split payment ele tem uma tendência de impactar muito sensivelmente o nosso fluxo de caixa, como a gente vai lidar ali com o dinheiro disponível em cada mês, tá bom? Ele tem uma operação mais complexa que, depois, como o Davi comentou, a gente vai disponibilizar esse material para que vocês também observem, né? Aqui é uma tela da Serpro, mas só para pincelar bem rapidamente, sem querer complicar muito a operação, como o split payment funciona na prática, né? A gente vai ter uma série de camadas ali que vão ser atendidas em cima da nota fiscal para que esse split payment aconteça, né? Principalmente quando a gente está falando ali de uma prestação que é a prazo, uma prestação que a mercadoria foi fornecida hoje para um pagamento futuro, então toda a amarração vai ser feita ao que a gente chama de regime de operação de consumo, né, o que eles chamam de ROC. Então, eu vou ter a figura da nota de débito, a figura da nota de crédito, para além da figura da nota fiscal que a gente já possui. Então, assim, tem uma elevação, né, e agora trazendo acho que o Luiz mandou uma questão, mas Luiz, a gente já endereça, tá? O, Temos essa questão do ROC, né, esse regime de operação de consumo, ela que vai ser a amarração que vai funcionar entre notas de débito, notas de crédito e notas fiscais e vai permitir que a gente recolha o nosso IBS e CBS em apenas uma pernada de todas essas operações, tá? Então, assim, amarrando com o que eu falei no início, né, a reforma tributária ela tem sim um verniz de simplificação, porque ela elimina alguns conceitos subjetivos, mas ela tem uma complexidade operacional em contrapartida muito importante, tá? Então, assim, imaginem que a gente vai ter que lidar com todas essas antecipações de pagamento ou não, no dia a dia e entender a que operação específica aquela operação está se referindo, né? Para que a gente não tenha um recolhimento dobrado, enfim, a gente consiga controlar os débitos e créditos da maneira correta. Então, o split payment ele é um tema aí bem, bem importante. Casimiro, É, só endereçando essa pergunta aqui do Luiz, eu achei super sim, pertinente, vai. inclusive eu tinha anotado isso aqui também. Uhum, O Luiz ele traz um ponto que você até mencionou, que é um gargalo gigantesco no nosso setor, que é a retenção de faturamento. uhum, Então, que é o produto que nós vendemos, nós entregamos ao hospital, o produto já foi utilizado, implantado no paciente, contudo, nós não temos pelos clientes, né, hospital ou a operadora de plano de saúde, a autorização com relação à ordem de compra e, por consequência, emissão da nota fiscal de venda e recolhimento do imposto, né? Então, o Luiz ele traz o seguinte: atualmente o recolhimento é feito após a emissão da nota fiscal, que demora em virtude de tudo isso que eu comentei com vocês. uhum, Como será a questão do split payment, uma vez que muitas vezes recebemos em prazos superiores e tem a questão da inadimplência também? Eu fiquei uhum. nessa dúvida, eu pensei assim, poxa, será que o split payment resolve ou traz uma camada a mais de preocupação para a gente aqui enquanto fornecedor de OPMN?
Perfeito. Davi, e quem que fez a pergunta? Desculpa. Luiz. Luiz. Tá. Luiz. Davi e Luiz. Sim, o que a gente prevê é o seguinte: hoje vocês têm um regime especial ali de emissão de notas que é voltado ao CINEF, né? O CINEF 2 de 2024, que você havia comentado, né? O CINEF ele permite que se faça justamente essas operações de consignação, ou seja, é uma operação não onerosa, né? Eu estou mandando a Mercadoria. minha mercadoria sem que para isso eu tenha um trigger ali de receita. E esse é um ponto, é um detalhe muito importante, porque quando a gente fala em fato gerador de BS-CBS, o fato gerador de BS-CBS são operações onerosas. Então, assim, a remessa em si da mercadoria, ela não é trigger para o IBS-CBS, essas operações de consignação. Onde que está provavelmente a questão que a gente vai ter que enfrentar no dia a dia, porque eu acho que a regulamentação ainda precisa aprofundar nesse tema. Está dentro da nossa limitação temporal, né, que é aquela primeira de 180 dias, ou seja, se eu mandei a mercadoria em consignação, ela não foi consumida em 180 dias, o fisco ele pode presumir que houve uma venda ali, né, então a gente tem alguns fiscos, né, concedem até um prazo para que a gente faça emissão de nota, mas eventualmente se não houver, né, nenhum retorno simbólico daquela mercadoria e físico, né, eu vou ter ali uma tributação, né, ter um trigger de como se ali houvesse tido receita, e esse é o ponto que a gente entende que vai ter a discussão do IBS-CBS, tá, Davi? Então, assim, passaram os 180 dias, ou emitir a nota fiscal de venda, esses dois triggers vão ser fato gerador para o nosso IBS-CBS, tá? Então, o que ocorrer primeiro? Perceba só o seguinte, isso não tem a ver necessariamente com o pagamento financeiro dessa operação. Tem a ver com que, ok, a partir dos 180 dias eu considerei que naquela operação eu tive uma operação de venda. E sendo operação de venda, reputado como operação onerosa, é trigger de IBS e CBS, independente de eu ter recebido o valor ou não. Essa talvez seja uma das principais discussões que a gente tem para o futuro e onde a gente entende que talvez precise ser um pouco melhor regulamentado, seja pela JustCNF ou pela própria lei complementar. Tá? Não sei se ficou claro, David e Luiz, aí, se quiserem fazer mais um complemento, mas é pelo menos assim que a gente está enxergando. Tá? Eu acho que um ponto adicional aqui, Casimiro, que além dos produtos consignados, né, acho que está Uhum, claro, tem os produtos que eles vão e voltam, enfim, cirurgias eletivas, né, que não uhum, demandam produtos consignados. E ainda assim a gente tem uma retenção de faturamento gigantesca, né? tá. E aí a minha dúvida é se isso vai nos beneficiar, né, esse modelo de split payment e essa, vamos dizer assim, esse controle maior da Receita Federal sobre as operações ao longo Uhum. da cadeia de valor, ou se vai trazer uma camada mais de risco tributário para todos nós, né? E aí pensando É, não apenas em produtos consignados, acho que aí de certa forma disciplinados pelo ajuste CNF, mas aqueles produtos que não são, né? via de regra, o grande ponto houve emissão de nota fiscal de venda? E dependente do pagamento, hoje a regra teve emissão da nota de venda, você tem trigger para o IBS-CBS, pagou ou não. Se aconteceu o pagamento primeiro, vale pela data do pagamento. Então, essa é a norma que está posta. Tá? Então, assim, são sutilezas que têm a ver com o modelo de negócios que talvez a gente precise mapear nos casos específicos para entender onde é que eventualmente está o risco. Mas a pedra de toque aqui na discussão é justamente essa. Ô, Davi, eu acho que de repente surge aqui uma grande oportunidade para fazermos mais um advocacy, né, junto ao governo, para que seja regulamentada essa questão, né? Quando nós fomos discutir com o CONFAS a questão da consignação, não existia uma regra específica. E nós conseguimos, através de todo aquele trabalho, né, durante mais de um ano, comprovar a necessidade do setor de ter uma regra específica. Talvez seja um momento, inclusive, de fazermos esse advocacy para a obtenção de uma regulamentação própria para o setor, para que não deixe os associados e os contribuintes Sem segurança numa jurídica. zona cinzenta, né? Porque, de fato, pode acontecer de ter uma interpretação por um lado ou para o outro, por parte da fiscalização, e comprometer a operação, né, por parte do cliente. E eu diria mais, eu acho que esse é o momento, inclusive, já que nós estamos falando em mudança de sistemática de tributação, mudança até de responsabilidade,
da gente exigir, inclusive, uma responsabilidade solidária dos hospitais ou do plano de saúde com relação ao cumprimento dessas obrigações. Isso está acontecendo agora no sistema de inovação em relação às plataformas digitais, aos marketplaces, né? Que até então não tinham nenhuma responsabilidade solidária quanto ao recolhimento do tributo e agora passam a ter. Então, eu acho que essa é uma brecha que mostra o espírito do legislador de trazer responsabilidade para toda a cadeia, né? E tirar, de certa forma, o peso somente em cima de vocês, em cima do contribuinte, que fica à mercê de uma operação comercial bastante sui generis, né? Muito bom, Guerra. Eu acho que você traduziu muito bem a questão e esse novo modelo aí de reforma tributária, de tributação, desculpa, ele traz essa questão do controle mútuo, né, ao longo da cadeia de valor e, por consequência, essa responsabilidade solidária. Eu acho que é um ponto importantíssimo aqui, fica a lição de casa, conforme o Machado aqui colocou no chat. Bom, É, vamos lá, respeitando o nosso tempo aqui, um que tem comentário bastante final, coisa Davi, aí. só para complementar, né? Acho que alguém comentou, passou rapidamente ali sobre a questão do caixa, né? Quem recebe via regime de caixa. É o que eu comentei. O fato gerador, né, para fins de trigger ali do IBS-CBS, ele vai ocorrer pela emissão da nota de venda ou o pagamento, a compensação financeira daquela operação, que ocorrer primeiro. Então, assim, se você está operando por caixa, né, não emitiu a nota fiscal ainda, mas já recebeu os valores, tecnicamente você já poderia ter um trigger de split payment nessa operação de pagamento, tá? Então, esse é um ponto importante. E o segundo ponto que eu ia fazer era justamente isso que você comentou, Davi, que assim, vai acabar tendo meio que um freios e contrapesos aí na relação com os hospitais, porque pensem no seguinte, IBS e CBS também é crédito para fins do hospital. Então, se eu tiver uma ausência de recolhimento, algum problema no split payment, etc., o hospital também não pode se creditar daqueles valores, né? Então, assim, isso não necessariamente vai ser talvez suficiente, né, para equilibrar todo esse relacionamento que já é histórico, mas eu acho que pode ser um bom caminho para a gente explorar nessas discussões para que o hospital também entre um pouco nessa questão de compliance em relação a essa questão das notas, justamente porque o que hoje ele pode tomar simplesmente pelo fato dele ter a nota fiscal, né, fazer tomada de créditos, no futuro não vai ocorrer porque efetivamente eu vou ter que ter a comprovação que houve o recolhimento do IBS-CBS. Tá? Então, E esse é eu um acho que ponto. vale a pena a gente estudar, Davi, justamente isso, quer dizer, levar para o hospital que ele tem que ser um parceiro para que ele possa aproveitar o efeito da neutralidade que o crédito tributário traz para o aumento de tributação que se espera. A gente sabe que tem uma grande discussão aí da tomada de crédito para não contribuinte, né? Então, isso muda um pouco, isso renova o tema, né? E deve ser voltado à mesa para entender como é que vai funcionar agora em relação ao IBS, né? É, ele vai ser contribuinte do IBS e não era do ICMS antes, né? Então, muda completamente o cenário e merece um estudo muito aprofundado para levar a eles esse tipo de vantagem e dizer o seguinte: olha, mais do que nunca, nós temos que ter uma parceria muito bem conectada para beneficiar ambas os lados, sabe? Tanto o vendedor, né, ou no caso o contribuinte, quanto vocês que vão se aproveitar do crédito tributário integral agora, né? Partindo do pressuposto que hoje o conceito de crédito não é mais o crédito seletivo, e sim o crédito universal. É isso aí. Bem, então, assim, entrando um pouco na questão de temas setoriais, pessoal, talvez ficou um pouco pequeno, mas a gente separou, né, algumas temáticas ali, talvez fique um pouco melhor de observar quando a gente circular o material. Mas o que que a gente entende ali como principais desafios, né? Então, a gente tem, primeiro, a questão de transição de regimes, né? Como a gente falou, né, temos que conviver aí tanto com as normas que nós temos hoje, como com as novas normas até 2033, né? Então, essa é um tema muito específico que a gente precisa tratar. Esses temas de benefícios fiscais estaduais, né, que a gente havia pincelado, né, então um pouco da questão do convênio, um pouco da questão dos próprios regimes beneficiados que a gente está observando em relação à lei da reforma tributária, é algo que a gente precisa endereçar. Um tema que tem sido recorrente por benchmarking de outras empresas, né, a gente tem enfrentado muito também, são alguns impactos relacionados à terceirização de pessoas, tá? Então, como a gente vai ter também a figura do IBS-CBS para essas empresas que cedem mão de obra,
existem algumas empresas também conduzindo estudos para entender se vale a pena manter folha de pagamento, se eu posso terceirizar parte da minha folha e ter algum benefício em relação ao IBS, CBS com esse tipo de operação, obviamente sempre tendo o cuidado, né, em relação aos riscos, né, voltados a esse tipo de transição do ponto de vista ali, trabalhista, né, jurídico, etc., né? Então é algo que a gente está também falando muito. A parte de tecnologia e dados, né, como a gente falou, né, temos aí uma transição importante, primeiro em relação às notas fiscais agora para 2026 e depois para os ajustes sistêmicos, né, para a gente ter aí tanto a contabilização do IBS-CBS ocorrendo de forma correta, como o reporte via notas fiscais funcionando também de forma adequada. E por fim, né, a parte de preços e contratos, né, que aqui inclui-se também, abre-se um pouco o campo, né, sai-se ali só da questão fiscal, para entrar um pouquinho na questão negocial, entender como que a gente vai trabalhar nossas tabelas de preço daqui para frente, considerando os créditos que a gente vai passar a tomar na entrada, considerando os créditos que, por exemplo, os hospitais vão tomar também do IBS-CBS, porque, de novo, não é porque eu estou cobrando a mais que necessariamente o custo de quem compra de mim vai subir na mesma proporção, e isso é algo que a gente começa a endereçar também aqui, tá? A gente identifica, né, alguns principais impactos ali, né, por alguns eixos, né, então a gente tinha mencionado a questão do ponto de vista financeiro, né, falando um pouco sobre a parte de glosas e atrasos, né, e os estudos da Brad já indicam, né, valores ali super relevantes ali para a parte também de inadimplência e retenções, né, como a gente havia comentado. É, e a gente também fala um pouco de alguns custos adicionais que são relacionados dentro do segmento de vocês àqueles portais digitais, né? A gente sabe que a negociação ela ficou talvez um pouco mais impessoal com alguns portais. A gente sabe que talvez isso reduz um pouco a margem que a gente tem mais subjetiva ali de estar discutindo preços diretamente, né? Por isso que daqui para frente, né, principalmente durante esse Q4 agora e o ano de 2026, uma importância vai ser muito relevante esse contato mais próximo aí aos adquirentes para que a gente possa fazer uma negociação que faça sentido para todo mundo, tá? A gente sabe também que do ponto de vista jurídico, né, até por pesquisas da própria Brad, a gente tem algumas limitações em relação a contratos formais, né, então a gente sabe que não necessariamente os fornecimentos que estão sendo feitos aí pelos associados têm necessariamente, estão reduzidos, né, a termo ali via contratos. Isso é algo que a gente também tem recomendado haver uma certa atenção por parte das empresas, porque principalmente para quem eventualmente tenha contratos mais continuados, né, tenham relações mais continuadas de preço. Vocês viram que, pelo que a gente passou ali do ano a ano, né, da reforma tributária, a gente vai ter impactos diferentes para cada período, né? Então, não ter um contrato regulamentando esse tipo de operação pode colocar-nos numa condição de fragilidade em relação aos equilíbrios econômicos financeiros dessas operações, tá? Então, do ponto de vista jurídico, é bem importante nesse sentido. É, a gente já havia passado, né, mas do ponto de vista de regulamentação, temos esses aspectos do regime CNF que talvez precisem ser aprofundados, né, para que a gente cubra outras operações que não estão necessariamente previstas lá, né? Então a gente falou da questão da consignação, mas outras transações precisam ser regulamentadas para a gente evitar esse IBS, CBS, principalmente para quem tem um prazo muito longo, né, em relação à compensação financeira dessas operações, né? Então isso é algo que a gente precisa também explorar e é um risco, né, que a gente está apontando aí no eixo de regulamentação. É, e por fim, né, o que a gente já vinha destacando também, que é desse lado estratégico político, a gente falar um pouco sobre a questão das listas dos produtos beneficiados, que, como a gente viu, tem algumas limitações, tem itens que não estão necessariamente lá, que é algo que pode ser explorado também desse ponto de vista. Tá bom? Aqui a gente aponta, né, a gente não vai ser extensivo até em benefício do tempo aqui, mas alguns fatores que precisam ser observados, né, para alinhar esses riscos que a gente apresentou com temas que a gente pode endereçar internamente para tentar mitigar, tá? Então, um dos caminhos, né, que a gente vem discutindo, né, que tem aplicado aqui na prática em projetos de reforma, é justamente o que a gente chama de diagnóstico e modelagem, né? Então, como que a gente observa hoje 100% das nossas entradas, como que a gente observa hoje 100% das nossas saídas. Essas são informações que já estão presentes no dia a dia, principalmente do time fiscal e financeiro, nas obrigações acessórias que vocês entregam no mês a mês, e lá a gente tem uma riqueza de detalhes muito importante, pessoal, para perceber ou pelo menos tentar antecipar quais vão ser esses impactos da reforma tributária. Porque lá eu tenho o cadastro de todos os clientes, tenho o cadastro de todos os fornecedores, quando a gente está falando ali dos arquivos de obrigações SPED, tá? Isso talvez seja um caminho fundamental para as empresas conduzirem internamente esses estudos e entender, ok,
como hoje se posiciona o meu supply chain, como hoje eu estou verificando ali a minha questão de saída, quais são os timings que a gente tem entre faturamento e recebimento. Todos esses elementos, né, temos informações disponíveis para, né, fazer uma recomposição do que é o nosso preço atual, né, o nosso preço antes dos tributos, né, o nosso cenário que a gente chama de cenário as is, e projetar quais seriam os nossos impactos em termos de faturamento, em termos de custos, né, em termos de custos do meu cliente final, é, para cada um dos cenários dos anos, né? Então, pensando ali o que vai impactar em 26, 27, 28, até chegar em 2033. Então, assim, são elementos, né, de mitigação que a gente costuma falar que facilitam esse processo de reprecificação e de como a gente vai endereçar e priorizar as etapas de reforma tributária dentro da empresa, tá? Então, esse é um ponto que a gente queria destacar. Tem outros temas de controle que a gente está colocando aqui também, acho que serve para referência de vocês, né, na hora de estarem aí relendo o material, né, com um pouco mais de parcimônia. Mas esse é um ponto que a gente queria destacar bem a respeito dessa frente de mitigação. Então, uma parte é modelagem, outra parte é essa revisão de contratos, ou pelo menos recomendação daquilo que é relevante também ter contratos para que a gente tenha esse equilíbrio econômico-financeiro sendo coberto também, e facilite esse processo de negociação junto aí aos nossos clientes, tá? Então, acho que o principal destaque que a gente tem aqui para essas frentes são esses, tá? E um ponto importante, né, que a gente estava comentando, né, sobre uma breve perspectiva contábil, né, como eu havia falado, né, para quem tem SAP e outros ERPs, a maioria dos ERPs já está se adaptando em relação, já tem ali notes, né, e patches sendo aplicados para poder cobrir a parte de campos da reforma tributária. E o ponto que geralmente a gente destaca é justamente esse, né, não é porque simplesmente eu vou estar aplicando 28% em cima dos meus valores líquidos de mercadoria que necessariamente eu vou chegar na minha precificação, tá? Porque chegar neste valor líquido de mercadoria que está sendo o segredo agora, né? Então, como que eu chego, como é que eu entendo qual é o meu preço antes dos impactos de PIS/COFINS, antes dos impactos de ICMS, já considerando também os benefícios fiscais que a gente detém. Então, esse é o primeiro desafio que a gente tem em termos de empresa para chegar nesse cenário ASIS. É, e aplicar o IBS e CBS sobre essa base também vai chegar num novo preço, que vai ser o nosso novo preço de receita, né, nossa nova receita em relação à operação a operação. Porém, não necessariamente os 1.280 que a gente está colocando aqui no exemplo vai ser necessariamente o custo de quem adquire da gente, porque quem adquire da gente os hospitais também vai se creditar. Então, assim, tem vários elementos de negociação que estão presentes só nesse tipo de afirmação. Eu tenho a discussão em relação aos créditos que eu vou obter de quem vende para mim, do meu supply chain, e às vezes até aqueles que eu não tomo hoje, né? Então, hoje, quem faz contratação de serviço, aluguel, etc., etc., pode já não estar tomando créditos, vai passar a tomar. E isso vai impactar, obviamente, a nossa precificação e nossos custos. E do outro lado, quando eu estou negociando ali com o hospital, não é necessariamente porque minha nota vai subir, o valor bruto, que o custo de quem adquire não vai ter também um impacto negativo ali em relação a créditos. Então, é todo esse equilíbrio que a gente vai ter que avaliar durante esse processo de reforma, tudo bem? Casimiro, o Machado ele faz uma pergunta aqui sobre o regime especial de drawback, né? Tá. Ele fala o seguinte: como fica o drawback no faturamento de exportação? Seria possível recuperar os impostos referentes a esse regime? Então, a priori, o drawback ele está permitindo a manutenção de crédito se você teve, né, aquilo que eu comentei, a nota fiscal, as notas fiscais de aquisição precisam ter o destaque do IBS-CBS e esse IBS-CBS tem que ser recolhido. Seguidas essas regras, a exportação ela continua sendo imune, né? Eu não vou ter IBS-CBS nessas operações de exportação, mas a legislação está trazendo que a gente pode fazer a manutenção dos créditos de entrada, tá? Se houver, ok? Ele balançou a cabeça positivamente. Então, Perfeito. vamos lá. Bom, vou interpretar como um bom sinal. Bem, Não. aqui a gente passa, pessoal, para a questão da pesquisinha, né, que a gente acabou fazendo aqui, né, só para quebrar um pouco a dinâmica. Aqui a gente perguntou, né, qual a palavra vem à mente, né, ao pensar em reforma tributária. Eu gostei que aqui, diferente de outras experiências que a gente tem, o pessoal está bem focado aí no resultado, já colocou trabalho como principal tema, né, da discussão. E realmente, pessoal, assim, é um desafio, é um trabalho. Eu acho que a gente não pode
estar nessa tendência de acreditar que a reforma tributária ela tem realmente essa conotação de simplificação. Ela tem, mas de uma forma bem limitada. Eu acho que realmente temos um árduo processo a ser seguido, né, de implementação daí para frente. Eu acho que assim, é bom perceber como cada grupo, né, que a gente vem discutindo encara de forma diferente, né? Então, assim, eu acho que a palavra trabalho foi bem interessante aí para E eu diferenciar acho que esses pontos. aí, Davi, vai um alerta para todos os associados, né, que A esperança também foi uma... não é fácil, né, você administrar dois processos ao mesmo tempo, e é isso que vai acontecer durante 7 anos, propriamente dito. Então, o Guerra Batista está apto a apoiar as empresas a criar comitês para primeiro, o envolvimento, né, e a conscientização de todas as partes envolvidas no projeto. E o segundo, para ser o apoiador da empresa nos passos que têm que ser tomados e, consequentemente, para cobrar as ações de cada uma das partes. Que muitas vezes é difícil fazer isso dentro da operação do cotidiano, né? Com todas as tarefas, né? Que não são poucas para cada um de vocês. Então, o Guerra Batista é um parceiro que pode ser utilizado nesse momento de desafio. Perfeito. Obrigado, Eduardo. Só que eu vi ali a palavra esperança, né? Acho que é A importante esperança a foi gente se legal. ater ao aspecto positivo, né? Porque, pelo que eu depreendi aqui da nossa apresentação, a gente tem o potencial de corrigir, vamos dizer assim, algumas distorções, né? Que hoje a gente Perfeito. vê a própria retenção de faturamento, isso que o Guerra comentou também, dessa pactuação, né, entre toda a cadeia de valor, conseguir apresentar com dados, informações que, em benefício da conformidade tributária e do compliance fiscal, a gente pode ter ali um relacionamento positivo, né? Isso com dados econômicos, enfim, acho que é super importante isso. Eu interpretei a palavra esperança pegando esses aspectos aí. Não, bom, ótimo ponto, Davi. Ótimo ponto. Acho que é exatamente isso, né? Sempre tem caminhos, né? Acho que reforma tributária a gente tem discutido muito que é um trabalho, apesar de, né, profundo, ele é um trabalho conjunto importante, né? E serve também para a gente revisitar vários conceitos, né? Assim, a gente chama, né, recompor um preço à base zero também é um desafio bem interessante que a gente vai ter para o futuro aí para todos e, né, conduzir isso a quatro mãos é sempre bem interessante, né? Segundo tópico, né, que a gente tinha comentado, a sua empresa já começou a adaptar seus sistemas e controles para a reforma tributária, né, um bom índice aí, né, a gente, né, bom índice, mas assim, com aquela preocupação para o Q4, né, lembrando que a partir de janeiro de 26 a gente já tem uma mudança específica aí bem importante, né, então 40% aí estão indicando que sim, já iniciaram o processo de adaptação. É, Outros 30% aí indicaram, né, que já avaliaram os impactos e devem iniciar a adaptação em breve. E outros 30% aí também igual, né, estão avaliando o momento, estão no momento avaliando os impactos, né? Então, assim, algo bem split aí, né? A gente teve aqui 21 respondentes, né? Então, essa é a figura que a gente tem em relação à preparação. Acho que o comentário é justamente esse, pessoal. A gente também tem visto, né, quando a gente conversa aí com fóruns mais amplos, né? Empresas em todas essas situações, né? Olha, a gente nem iniciou nada, só fizemos uma avaliação prévia de conceitos e ainda estamos discutindo como implementar isso em sistema. E aqueles que estão um pouco mais avançados, né? Já pensando ali em precificação, já iniciando algum tipo de diálogo ali com fornecedores e clientes em relação à transição. Então, acho que reflete bem também um pouco do que a gente também tem observado em mercado, tá? E mais uma vez o recado, né, é que sim, temos coisas importantes a serem feitas e definidas agora em Q4, que talvez espero que essa discussão nossa aqui também sirva para esse alerta, né, em relação a isso. É, Bem, com a reforma tributária, você acredita que o impacto nos preços para o consumidor será, né, grande, pequeno ou médio? Acho que grande, moderado ou pequeno, né? Acho que aí 90% está entre grande e moderado, então acho que é bem o índice que a gente tem também. No começo do ano, interessantemente, a gente tinha uma figura, não necessariamente ao contrário, mas pelo menos um 50-50, dependendo do fórum que a gente estava, porque ainda se via muito, né, vislumbrava muito essa ideia de neutralidade para a reforma tributária.
E assim, na prática é justamente isso que a gente busca, né? É demonstrar um pouco de que, olha, quando a gente vai colocar na ponta do lápis, né, temos aí provavelmente um impacto inflacionário, né? Acho que das simulações que nós temos feito aqui pelo Guerra Batista, mais de 90% dos casos tem impacto de aumento de preço ao consumidor, né? Então, acho que a estatística aqui também reflete um pouco dessa percepção aí do time em relação às normas, tá? E, por fim, né, nível de preocupação com relação aos seguintes temas, né? O tema que venceu aqui foi obrigações acessórias. Acho que é um ponto importante também para destacar, porque obrigações acessórias IBS e CBS, neste momento, vai estar limitada só às notas fiscais. Então, ele é um tema que, em geral, ele está um pouco mais baixo, mas é um ponto de preocupação muito importante aí para todos, a parte de obrigações acessórias, porque, de novo, né, 2026 eles não deram ainda o conceito de obrigações acessórias para isentar o 1%, mas a gente está entendendo que são as notas fiscais, pelo menos o fisco tem se movimentado por esse caminho, tá? Aqui, geralmente, a gente encontra um pouco mais de preocupação em relação ao preço de venda a clientes, né? É o tópico que tem um pouco mais de apelo, né, nessas discussões, tá, pessoal? Mas é isso, só para quebrar um pouquinho a dinâmica, tá? Para a gente ter um pouco dessa percepção aí do pessoal. Eu não sei se chegou mais uma pergunta aí, Davi. Davi que pulou, mas... Chegou sim. Pergunta do Alan, ele fala o seguinte: em relação à tributação do IBS e Hum, CBS das operações que não são onerosas, uhum, por exemplo, remessa em consignação para os hospitais. Como é uhum. que fica a tributação em relação a operações não onerosas? Perfeito. Como eu comentei lá atrás, diferente do que acontece, por exemplo, imagina o ICMS, né? O ICMS ele tem como fato gerador a circulação da mercadoria, né? Então ele não tá vinculando o pagamento do ICMS a necessariamente um pagamento. O IBS e CBS ele está vinculando que aquela operação seja uma operação onerosa. Então a gente está entendendo, né, a interpretação pelo menos mais comum aqui é que todo aquele tráfego de mercadorias que seja vinculado a uma mera remessa que pode ter um retorno futuro, ou seja, não tem uma obrigação de pagamento vinculada àquela operação, isso aí está fora do escopo de fato gerador do IBS-CBS e não estaria tributado. Então, a mera remessa em consignação não teria tributação. Óbvio que, lembrem-se, né? Temos 7 anos de transição, o ICMS ainda existe, né? Então, assim, as regras de ICMS elas são mantidas para as operações de consignação, tá? Mas no que tange ao IBS e CBS, o fato de ser uma operação não onerosa afasta a incidência dos dois. Eu acho que aqui a gente tem potencial problema, né, Sim. Casemiro? Porque, assim, quando as duas regras estão convivendo, a pergunta em relação ao ICMS, que está deixando de existir, eu tenho um critério, e em relação ao IBS, que passa a surgir, eu tenho outro, né? São fatos geradores distintos. Então, como é que você imagina que isso pode complicar a operação da empresa? De novo, são camadas de complexidade, como a gente falou, né? A gente vai ter que continuar convivendo com a complexidade que a gente tem hoje em relação ao ICMS, isso vai ser verdade até 2032. Então, aquilo que vocês já seguem, né, se não houver mudanças adicionais, vai continuar seguindo em termos de necessidade de emissão da nota, apuração do ICMS, ICMS-ST, eventualmente, entrega da FD fiscal, né, que reporta esses números. Isso é uma camada, é a camada as is, que vai continuar até 2032. O to be adiciona, né, nesse período de transição, essa complexidade do IBS e CBS. E quando a gente traz especificamente para esse exemplo, até um exemplo, entre aspas, tranquilo, porque a gente tem essa separação bem clara, né? Então, a operação não onerosa, ela vai ter a incidência do ICMS normal pela circulação da mercadoria, mas eu não vou ter aplicação ali de recolhimento de IBS e CBS pelo fato de ser não onerosa, né? Então, é como a gente deve conviver aí com as duas frentes. E aí, eventualmente, eu só vou recolher o IBS quando do efetivo recebimento. Isso, quando Então, eu estamos. transformar aquela operação que originalmente foi uma consignação numa venda, né? Então, eu fazer aquele procedimento do ajuste NF que a gente havia comentado. Você entendeu, Davi, a preocupação e a atenção que os associados devem ter nesse período de transição, quando, a partir de 2029, né, ele deixa de ser Isso, integral, né, o isso. Vai ICMS, e reduzir. passa a ter um convívio ali próximo, né, junto no mesmo O período. conceito é, entre aspas, simples, mas a gente tem uma complexidade de operacionalizar. Porque, de novo, tudo isso que eu estou falando são códigos fiscais que a gente precisa cadastrar nas nossas ferramentas de emissão de nota, são controles apartados que a gente vai ter para entender por que aquela operação, por exemplo, não foi tributada pelo IBS. Então, eu vou ter que ter uma regra que está vinculando ali, por exemplo, o CFOP da operação de consignação para operações que não são tributáveis.
e o código correspondente do IBS-CBS conforme a nota. Então, assim, tem passos aí, né? Não quero entrar tanto no operacional para também não complicar demais, mas percebam que, assim, tudo nasce do conceito, né? Então, esse entendimento do que é o fato gerador efetivo desses tributos, a gente vai desdobrando isso dentro das obrigações. Eventualmente, Davi, nós ficamos à disposição da Abraid até para uma próxima oportunidade de explorar especificamente esse impacto prático, né, que vai ter mais à frente para esclarecer e tentar apoiar todos os associados, tá bem? Perfeito. Só aproveitar aqui, Guerra e Casimiro, né? Tem duas outras perguntas mais operacionais aqui. Tá bom? Então, antes da gente migrar aí para a questão do comitê, Uhum. a Eneida ela faz a seguinte pergunta: em relação às notas fiscais canceladas, especialmente cancelamento extemporâneo, como vai funcionar? Esse é um tema que, diga-se de passagem, Leida, ótima pergunta, porque é um tema que está super em voga, né? O cancelamento de notas fiscais ele está sendo bem refutado pela nova legislação. Inclusive, há previsões até de aplicação de multas de 20% se você fizer cancelamentos extemporâneos. Hoje, e eu acho que isso tem uma tendência muito forte de ser alterado, tá? Mas hoje a orientação que tem sido dada é não cancele a nota, faça devoluções simbólicas. Só que a gente já entende que pode haver conflitos em relação, às legislações de estados, né? Porque a gente sabe que não é tudo que a gente pode fazer devolução simbólica, porque os regulamentos de ICMS exigem que a gente faça a emissão de notas siga uma circulação física de mercadorias, né? Essa é a regra geral em todos os estados. Então, assim, hoje existe uma incompatibilidade. Se for para a gente ter aí o fiel da balança, né, para poder pensar sobre esse assunto, é que, em tese, pela regra dada, a gente não deveria estar cancelando notas de forma extemporânea. A gente deveria estar fazendo esses ajustes via notas, entre aspas, complementares àquela operação para poder fechar o número, tá? É, a gente não sabe ainda como cada estado vai se comportar em relação a essas notas, tá? Mas esse é o ponto que a gente tem que observar, tá, David? Perfeito. Uma outra pergunta aqui, Casimiro, do Rodrigo. Obrigado, Rodrigo, pela pergunta. Em algumas situações, temos adiantamento financeiro por parte do cliente, antes do procedimento e respectiva emissão da nota fiscal. Uhum. Como essa situação será tratada? Ótima pergunta também. Isso entra um pouco naquele conceito da parte mais complexa do split payment que a gente havia falado, né? Cada operação que vocês tiverem, né, essas operações onerosas, né, elas vão ter esse registro no chamado ROC, né, o Registro de Operação de Consumo. No registro de operação de consumo, a gente tem três figuras: nota de débito, nota de crédito e nota fiscal. Se vocês estão fazendo uma antecipação financeira, em relação àquela operação, vocês vão criar o ROC, emitir uma nota de débito para receber aquele valor, né? Essa nota de débito ela tem que ser, vai ter que ser enviada ali para a fonte pagadora, né, de vocês em relação a isso, e vai ser feito o split payment naquele pagamento. Tá? Quando você der a circulação da mercadoria em um momento posterior, vamos supor que você recebeu hoje para uma entrega de 120 dias. Quando você fizer a emissão da nota fiscal para circular a mercadoria lá do dia 120, você vai indicar naquela nota fiscal aquele número do ROC da primeira operação que você fez, para que você não recolha IBS e CBS novamente. É bem complexo, né, se vocês forem pensar em termos operacionais. E é mais complexo ainda quando você coloca uma outra camada de problema. Porque imaginem o seguinte: se quando eu circulei a mercadoria, as alíquotas de IBS e CBS mudaram, eu vou precisar seguir as alíquotas de IBS e CBS dessa circulação. Então eu posso vir a ter um complemento de IBS e CBS em relação àquela operação, mesmo que eu já tenha recolhido pelo split payment lá atrás. Então, essa é a mecânica que está prevista, pelo menos, e daí também vai ter a operacionalização pelos bancos, né, de como isso deve funcionar. Tá? Não sei se ficou claro aí, eu sei que é um tema um pouco complexo, né, operacionalmente, mas é assim que a gente enxerga. Tá? Perfeito, Casimiro. Ainda bem que a gente está gravando aqui, porque a gente vai ver e rever essa apresentação aqui durante muito tempo. Só Perfeito. para finalizar aqui, Casimiro, esse aspecto operacional, a Dayana ela fala o seguinte, ainda sobre o cancelamento da nota fiscal. Haverá ainda a possibilidade de cancelamento em até 24 horas? Eu vou.
eu preciso, não, aí nesse ponto do vídeo não me copiem, mas assim, eu entendo, pelo que eu me recordo, tá 48 horas segundo o último manual, tá? Aí a gente precisa confirmar. Mas fato é um prazo bem curto e que já está sendo previsto é que se você fizer extemporaneamente, você teria esse problema dos 20% de multa, que é algo que está sendo super combatido, tá, pessoal? Só para falar, talvez mude, talvez haja alguma mudança em breve sobre isso. Tá bom, muito obrigado. Bom, só também informar aqui, agradecer a presença do nosso vice-presidente, né, o Sérgio, e também o vice-presidente Ronaldo estão aqui com a gente, o Machado também. Então, a importância de também os donos de empresas e empresários participarem aqui com a gente também, porque para ver a questão da estratégia, né? Acho que isso é muito importante. Eu até recomendo a todos vocês aqui que compartilhem depois esse vídeo, vou até possibilitar isso, com outros membros aí das empresas, tá? Porque, como a gente vai ver aqui, acho que todos os departamentos das empresas terão que estar envolvidos, né, na confecção da estratégia desse novo modelo aí de tributação, né? Por favor, Casimiro, vai lá. Não, acho que pegando exatamente esse teu gancho, né, Davi, realmente a gente identifica, né, que com a reforma tributária, por mais que nasça, né, do departamento tributário em si, né, seja uma questão tributária pelo próprio nome, a gente identifica que tem todo um ecossistema que vai ser afetado, né? Por isso que o que a gente tem observado e recomendado, né, em vários players aí que a gente vem discutindo é que a figura do comitê de reforma tributária seja um ente importante para ser constituído aí nas empresas para endereçar esse tema, por quê? A gente precisa fazer uma ponte de discussão entre vários setores, né? Então, assim, o setor tributário, obviamente, por tudo que a gente falou, é super impactado dia a dia, né? Mas a gente tem impactos voltados aí ao jurídico, nesse entendimento de contratos, cláusulas de reequilíbrio econômico-financeiro, cláusulas que se estendem por períodos superiores a cada um desses anos da reforma. A gente tem toda essa discussão com o time de custos e compras, né, para entender na negociação com esses nossos fornecedores, quanto de crédito eu vou tomar, o que isso vai impactar na minha precificação do ponto de vista ali de supply chain. Tem discussões voltadas a marketing também, voltadas ali à precificação. Temos toda essa questão de financeiro, né, em razão do split payment, né? Então, que momento eu vou ter disponibilidade de caixa ou não, o que eu já vou antecipar de tributos ou não, como é que eu controlo isso em termos de processos, pessoas e tecnologia internamente, né? Então, se tem mudanças estratégicas que precisam ser endereçadas. A própria logística, né? Logística a gente acabou até um ponto importante que a gente acabou não falando, né? Mas um ponto importante da reforma tributária, né, para quem fornece mercadorias é que hoje vocês têm uma preocupação importante em relação ao estado de destino para onde a tua mercadoria está indo. Futuramente com o IBS, você vai ter que se preocupar com o Estado mais o município, porque eu vou ter uma alíquota do Estado e uma alíquota do município, ambas precisam ser somadas para a gente achar a nossa alíquota do IBS. Então, assim, destino passa a importar muito mais na nossa operação. A gente pode ter situações onde municípios vizinhos dentro do mesmo estado, vocês têm que fazer tabelas de preços diferentes em razão da alíquota que vai ser aplicada nessa combinação. Então, assim, a parte logística ela muda muito. Para quem hoje tem um site location, né, tem um estabelecimento em determinado estado em razão de benefícios fiscais, isso tende a ficar menos interessante a partir de 2029, né? A gente vai perder retorno de investimento em relação a isso. Então a gente vê uma tendência muito grande para a gente realmente situar a nossa operação nos vinculando aonde está o efetivo destino das nossas mercadorias. Eu acho que isso é um ponto importante para a gente destacar. Então percebam que é um tema complexo porque ele mexe justamente com o coração da empresa. A gente estamos falando aí de como estamos operacionalizando os nossos custos, as nossas relações com os nossos fornecedores, as relações que a gente vai passar a ter daqui para frente com os nossos clientes. E o que a gente tem observado é justamente isso. O lado que se antecipar nessa discussão, em geral, ele vai ter uma vantagem nesse processo, processo negocial, né? A gente acabou não mencionando no início, né? Mas já estamos recebendo de vários clientes, por exemplo, e-mails que estão vindo de clientes dos nossos clientes já indicando que, olha, precisamos voltar a negociar preço, precisamos a levar em consideração a partir de janeiro as mudanças que vocês vão ter no XML das notas fiscais. Como que a gente vai endereçar isso? Ó, já estamos sinalizando que se vocês tiverem custo a respeito disso, a gente não vai absorver. Então, assim, pensem nesse nível, a nível Brasil, né? Por isso que eu falei, a reforma tributária dessa vez ela foi um pouco mais impactante, porque está levando em conta todos os setores ao mesmo tempo, né? Isso é um ponto que a gente precisa realmente no que pudesse antecipar o máximo possível para poder ganhar, né, ser o primeiro a jogar a carta
nesse tipo de jogo, tá? E uma questão importante é a questão da precificação, quer dizer, do que você compra e do que você vende, né? O que nós temos observado nas várias simulações que nós temos realizado para diversos setores é, infelizmente, um impacto de aumento do preço. Nós temos observado já essa comunicação dos clientes das empresas dizendo, ó, a minha mudança, né, tributária vai ocasionar um aumento do meu preço em 10,50%, como foi o caso da Meta, que já se tornou público e já está distribuindo cartas para todo mundo, né? Então, como é que você vai se comunicar efetivamente com o seu cliente? Como é que você vai se comunicar com o seu fornecedor? Então, precisa ter um rearranjo, digamos assim, preventivo, né? Para que a empresa tenha a melhor comunicação e consiga estabelecer os melhores critérios de precificação e também de compra, né? Acho que é um exemplo prático disso, né, pessoal? A gente temos também, né, muita interação com algumas indústrias, né, que indústria você tem, né, uma multitude de tipos de fornecedores diferentes, né, e algumas coisas que chamam a atenção na reforma é, por exemplo, quem tem fornecedor que é Simples Nacional, né, por exemplo. Hoje você pode tomar um crédito do Simples Nacional, PIS e COFINS, por exemplo, a 9,25, né. Não no regime do IBS-CBS, porque o PIS e COFINS ele deixa de existir, você vai se creditar só daquilo que foi destacado. Então, assim, a relação entre uma empresa, né, lucro real com uma empresa de Simples Nacional, ela vai ser muito prejudicada, né? O Simples Nacional ele vai acabar crescendo em termos de custo. Para vocês terem uma ideia de como esses comitês, né, na prática se operacionalizam, né, hoje a gente tem sentado, inclusive, com o cliente, desculpa, o fornecedor dos nossos clientes para falar, olha, você vai se manter no simples, você não vai se manter no simples, você vai migrar para um regime híbrido. Então, assim, só para vocês sentirem que, assim, o comitê realmente ele tem essa estrutura um pouco mais abrangente, porque realmente o tema é abrangente e ele chega até esses níveis, né? Mais do que a gente só discutir ali um código de operação fiscal que vai na nota fiscal, a gente está realmente indo nesse nível de detalhe estratégico da operação, ok? É, tá aí, assim, só para ilustrar um pouco, né, como que a gente tem feito, principalmente aqui pensando no Q4 de 2025, com benchmark de outros players, né, que a gente vem discutindo, a ideia principal que deve ser feita neste último trimestre do ano é justamente que a gente supere um pouco essa fase de analisar só a legislação ou mesmo fazer algumas simulações em alto nível e realmente desça para os impactos, né, a gente entra ali nos detalhes de como os nossos fornecedores vão ser impactados, os nossos clientes vão ser impactados, essa avaliação de qual é o status das empresas em relação à parte de contratos, se isso aí está sendo realmente refletido de forma correta em termos de RP, em termos de ferramentas fiscais, tá? Então, assim, isso pelo menos é o nosso é, target ou goal em relação aos clientes que a gente vem atuando, é de ter esses pontos cobertos, né? Até o Q4 aqui de 2025, para que na virada ali de 2026, pelo menos as empresas tenham essa visibilidade estratégica do que vai acontecer e, né, de forma mais próxima, né, entendendo que, olha, em 1º de janeiro eu vou ter condições de emitir a nota fiscal, pelo menos ali seguindo os layouts que estão previstos, a gente não tem nenhuma interrupção em relação a faturamento ou recebimento, tá bom? E uma última ilustração, né, que a gente tem aqui já para partir para o Q&A, né, a gente já batendo ali os 3 minutos a mais, nós temos aí a projeção da reforma tributária, então é mais para ilustrar um pouco o que a gente tem feito, né, em termos de simulações. Isso aqui ilustra o que eu estou comentando a respeito de como fazer a modelagem para o futuro, né? Aqui são dashboards dinâmicos, né, que a gente gera internamente para projetos aí específicos, mas a ideia é que nós capturemos ali entradas de mercadorias, entradas de serviços, saídas de serviços, para que a gente projete cada um dos anos da reforma tributária, tá? Então a ideia é que para cada um desses anos a gente possa identificar a partir dos dados do passado, né, pegar um ano específico, projetar para frente como vai funcionar o nosso faturamento, como vai funcionar o custo de aquisição que a gente tem nas nossas próprias compras, né, o custo de aquisição que o nosso cliente tem, né, no final do dia, e o nosso delta de tributo sobre venda, né? Então a gente faz essas projeções com base em dados reais. Eu acho que aqui está um diferencial importante que eu acho que é a recomendação para todos, né? Não é necessariamente um cálculo que a gente chama de base 100, né, um cálculo teórico, que necessariamente vai responder como a reforma tributária vai se comportar para a sua empresa.
né? A gente entende que realmente precisamos de dados históricos, né? Precisamos pegar o passado, ressimular cada uma dessas operações para entender como vão se comportar ali. Ah, em 2027 o meu faturamento ele tem que subir X% em razão da entrada do IBS-CBS na minha conta. Ah, em contrapartida, nas minhas compras eu tive uma redução de custos porque eu passei a tomar créditos também nessas operações. E quanto que o meu cliente final vai sentir em termos de custo essas operações também. Então a gente vai fazendo essa simulação para cada ano, né? Ali a gente viu a linha do tempo que tem regras específicas para cada ano. Então 28, 29, 30, 31, 32 até chegar em 2033 a gente tem um impacto final que é esperado. Então de 3%, por exemplo, nesse exemplo que a gente está soltando aqui, de 3% subiu para 13% lá em 2033. Os custos de aquisição dos meus clientes também eles vão variar de acordo. Então, assim, apenas para ilustrar rapidamente aqui nesses minutos finais, como a gente vem trabalhando, né? Mas óbvio que aqui tem outras aberturas, né? Então, aberturas por região geográfica, flutuação por mês, né, de cada uma dessas operações, os agrupamentos ali de SKUs e assim por diante, mas para ilustrar esses grandes números que a gente tem aqui para vocês, tá bom? É, Bem, considerações finais, eu acho que a gente já acabou, né, passando por tudo. Acho que a ideia é realmente gostaríamos de ter refletido nessa posição de que é um processo complexo, né? A reforma tributária, ela exige uma atenção muito grande aí de vocês, como empresários, como gestores. E os estudos, né, de como o preço vai se comportar, essa relação com fornecedores e clientes, eles vão ser fundamentais para serem operacionalizados via Comitê de Reforma Tributária e outros meios aí que a gente já vê de mercado, tá? Bom, eu gostaria de primeiro agradecer a oportunidade à Braide, né, na pessoa do Sérgio Rocha, presidente. Realmente é um privilégio, né, o Guerra Batista poder voltar depois de tanto tempo nesse relacionamento de trocas importantes, né? A Braide que tem um papel desde sempre, né, com as outras administrações muito presente, muito combativo, né, e fazendo o advocacy do setor de forma bastante atuante, né? Então, de parabéns e vai ser uma grande oportunidade podermos avançar, né, nesse apoio a todos vocês. E também ao Davi. Davi, muito obrigado aí pela cordialidade. Você é uma pessoa que tem direcionado muitas questões importantes e tenho certeza que está preparado para responder, né, a maioria das questões que os associados vão ter durante esse período de transição e, obviamente, nos colocamos à inteira disposição. Obrigado ao Heitor, à Tatiana, à Débora, né, por esse apoio e pela realização do evento, tá bom? E agora passar para eventuais questões, né? Eu acho que, né, seguindo o que a gente tinha, né, nós havíamos nos propomos, né, pessoal? Temos aí 20 minutos finais, né, para dúvidas. Não sei se tem mais questões aí da Tem vida uma do Lupe questão, né? para gente endereçar. Bom, agradecer também a vocês, a todos os sócios em peso aí do escritório. Acho que foi uma apresentação muito boa, a gente conseguiu abarcar muita coisa. Só informar também que o Sérgio Rocha, né, coincidiu com a nossa reunião do Conselho de Administração, então tem alguns conselheiros assistindo também, junto com o Sérgio Rocha, o Ronaldo e outros membros do Conselho, e demonstrar a importância, né, da alta direção também estar a par, né, além do diretor financeiro, além do responsável tributário e fiscal, a alta direção também está a par desse assunto, né, que o tone é the top, como a gente aprende no compliance, ele é Uhum. super importante também nesse projeto, né? O André, ele faz uma pergunta aqui. Na verdade, eu vou voltar um pouco atrás. O Alan, ele pede para a Tá. gente, se você puder, Casimiro, repetir aquela questão das operações que não são onerosas, por exemplo, remessa em consignação para os hospitais, como vai ficar. E já emendando aqui nessa pergunta, o André ele faz o seguinte questionamento. Atualmente pagamos PIS e COFINS por regime de caixa, ou seja, quando recebemos dos clientes e não por emissão da nota de venda, competência, né, entre parênteses. Essa Uhum. nova reforma mudará essas opções de regimes? Tá. Interessante.
Vou começar pela última. Então, assim, pensando na última, sim, a resposta mais simples possível é essa. Porque, é, como eu havia comentado, né, a reforma tributária ela traz o faturador para dois momentos, né? O momento financeiro, caixa, ou o momento competência, emissão da nota fiscal de venda. O que ocorrer primeiro? Então, esse é o principal ponto. Entendeu? Então, assim, se houve pagamento ou se houve emissão de nota, o momento que ocorreu primeiro aquela operação de venda, né, seja financeiramente ou seja via emissão, é onde ocorre o faturador, é onde o imposto começa a ser devido. Tá? Então, por isso a atenção que a gente precisa ter nos pedidos, na logística de entrega, no próprio arranjo financeiro que a gente vai ter com o cliente para poder termos a certeza ali que é pelo menos o melhor momento de caixa. E voltando para a outra pergunta, né? Que é a questão das operações não onerosas, é aquilo que eu comentei, né? O faturador do IBS-CBS são operações onerosas. Então, se a gente está fazendo uma remessa em consignação não onerosa, ela não vai ser trigger, né? Ela não vai gerar IBS-CBS naquela pernada em si. O que pode existir ali, né, se não for uma operação que é cobertada por algum benefício do ICMS, é que na consignação em si você pode ter algum pagamento de ICMS ali, dependendo do caso. Mas isso não vai ser afetado, em razão da reforma tributária. Então, assim, vai ter uma afetaçãozinha, né, entre aspas, do ICMS, porque se eu estiver fazendo essa consignação e a consignação estiver sujeita a ICMS, a partir de 2029 o valor do ICMS ele vai cair, porque vai cair em 10%, 20%, 30%, né? Mas eu não vou ter, em contrapartida, um pagamento de IBS e CBS nessas linhas. Perfeito, Casimiro. Bom, como você informou, acho que tem uma, e o Guerra também comentou, a gente vai conviver com as Easy to Be em Isso, conjunto, né? E isso isso aí. que traz uma certa complexidade aqui para esse período de transição. E a Adriana Costa, ela faz o seguinte questionamento: gostaria de saber se os hospitais, hoje, né, considerados não contribuintes, ou seja, não fazem as emissões da nota fiscal de retorno de consignação, gostaria de saber se a reforma tributária prevê a emissão para os hospitais. Uhum. É, Interessante isso. num primeiro momento, não, tá? Pela lei complementar, a gente não tem essa previsão especificamente para emissão de notas, né? Porque a competência para emissão de notas, ela ainda está sendo dada aos estados, tá? Talvez haja uma mudança em relação a isso. Por quê? O hospital não é contribuinte de CMS, mas ele passará a ser contribuinte de IBS e CBS. Pode ser que a gente observe uma mudança em relação a isso no futuro. Neste momento, não tem previsão para o próprio hospital fazer a emissão da nota fiscal. Isso traz uma questão aqui, se eu entendi muito bem, Adriana, a tornar aquilo que a gente discutiu, o hospital como um ente solidário, né? Também fazer a emissão da nota fiscal, né? Eu acho que pode ser um bom caminho para mudanças regulatórias, tá, David? Assim, como eu falei, se o hospital ele passa a ser contribuinte de IBS e CBS, nada mais justo que ele tivesse essa obrigação de emissão de nota também, porque hoje não tem, tá? Hoje, pela legislação, o texto posto não traz essa obrigação. Ok. O Jean faz uma pergunta interessante, que ele fala o seguinte: qual é o impacto da reforma tributária no processo de importação? Tá? Bem, processo de importação, o impacto ele não é difícil a gente falar que não é tão relevante porque tem muita complexidade também aí por trás, né? Mas o ponto principal é, sim, vamos ter IBS e CBS na importação. As alíquotas, elas vão seguir as mesmas alíquotas que a gente vai ter nacionalmente, né? E levando em consideração o local de desembaraço, né? Como parâmetro ali para o cálculo do IBS, né? Que é o substituto do ICMS. Qual que é o ponto principal? Base de cálculo para IBS e CBS nessas operações. É a mesma base de cálculo que a gente já usa para o imposto de importação, né, o valor aduaneiro, que a gente vai somar nessa base o próprio imposto de importação, a gente vai adicionar ali os adicionais de frete marítimo, taxas de Siscomex, etc., né? Então, é uma base semelhante ao que a gente já faz com o ICMS. E basicamente é isso. O ponto que eu costumo destacar dessa quase neutralidade é que o IBS e CBS que eu estou pagando na importação, ele também é creditável, né? Então ele é um para um, né? Eu paguei IBS e CBS, eu vou me creditar do mesmo valor quando eu der saída daquela mercadoria, aquele crédito que eu acumulei da importação eu vou utilizar também para abater. Então, assim, a lógica basicamente é essa. Acho que um detalhe só adicional realmente é essa questão de como é formada a base de cálculo do IBS e CBS, tá? Então, via de regra, você parte da base do próprio imposto de importação,
soma o imposto de importação nessa base, soma adicional de frete marítimo, soma taxa Siscomex, e aí você chega na base de cálculo. Se tiver antidumping, alguma outra coisa nesse sentido, você inclui também, mas acredito que por causa de vocês não vai ter. E via de regra é isso, né? O R$ 1 que você recolheu de IBS, CBS pelo desembaraço, você acredita também, você usa para bater da tua operação de saída. Perfeito. Casimiro, agora é uma questão minha. Quando a gente conversou, eu achei a ideia super interessante. Você falou normalmente a gente conhece o orçamento base zero, né? Isso. Fala um pouquinho sobre a tributação agora base zero, né? Como as empresas podem começar, porque assim, eu acho que não pode ter puxadinho, né? Acho que elas vão ter que começar um novo modelo, né? Como é que ele pode ser estruturado, até pensando em questão de precificação e como vocês lidam também com outros setores, como que os outros setores estão? Estamos atrasados em relação aos outros? Vou partir do final também. Acho que em termos de atraso, entendo que não, né? A percepção que a gente teve ali pelas perguntas, né? Pelo pesquisinha que a gente fez ali, vocês estão num mix que é semelhante ao que a gente tem observado nesse momento. Em termos de atraso, aí não são palavras minhas, é Bernard Pi, né? Ele comentou que, né, quem ainda não começou a preparar a discussão de reforma tributária internamente está atrasado. Então, assim, principalmente para aqueles que responderam, né, que ainda não iniciamos nada, ainda estamos ali num processo talvez um pouco mais embrionário, realmente, assim, para janeiro já temos coisas importantes a serem resolvidas e decididas, né? Então, principalmente a nota fiscal. Já imaginou imaginem que, né, se eu não estiver pelo menos com as minhas notas fiscais adaptadas em 1º de janeiro, eu paro de faturar. Então, acho que esse é o ponto principal que a gente deve destacar. Passando para o teu ponto de base zero, né, Davi, em termos de precificação e como a gente encara o negócio como um todo, eu acho que é tudo parte dessa mudança de parâmetro, né? Acho que talvez o exemplo mais próximo que a gente tem, né, para quem, né, já viajou para os Estados Unidos, fora, etc., que é aquele VAT que a gente tem na gôndola, né? Então você tem o preço de $1 na gôndola e quando você passa no caixa eletrônico você tem o adicional do VAT, né? Basicamente o processo que a gente vai passar aqui também no Brasil, né? Então, teu preço ele deixa de ser aquele preço bruto, né, que a gente está acostumado a trabalhar e a gente vai ter que ter, não, nem todos, né? A gente sabe que tem empresas que já trabalham pelo líquido, mas isso é bem variável, né? Mas assim, historicamente, para a maioria dos negócios, a gente trabalha muito com o preço total de nota, né? Seja para negociar o nosso supply chain, seja para negociar o nosso preço para venda ao consumidor. Isso muda de parâmetro, né? Então, essa mudança de parâmetro tem a ver com o conceito do custo e custo em razão dos créditos tributários, né? Então, o que a gente tem falado é que a construção desse caminho passa pelo que a gente chama aqui internamente nos nossos projetos de PAT, né? Que é o preço antes dos tributos, né? Então, recompor as operações que vocês já executaram historicamente, tirar todos os efeitos dos tributos que vão ser impactados pela reforma, ou seja, PIS e COFINS, ICMS e ISS, e a partir daí eu acho o teu preço real sem tributos, né? E é a partir dessa base que a gente projeta o futuro, né? Entendendo essa base real de preço sem tributos, né? Preço antes dos tributos, consideramos aquilo que vocês vão passar a tomar crédito no futuro, né? Então, isso é um componente super importante para a gente mitigar os efeitos das saídas, né? Então, preço antes dos tributos, os créditos que a gente vai ter por aquisições é a base que a gente deve utilizar para, em base zero, construir a base de cálculo de tributação do IBS-CBS para cada um dos anos com as suas respectivas normas, né? Então, assim, é essa construção em geral que a gente tem trabalhado. Óbvio que daí a gente está falando mais aspectos tributários, né? Mas quando a gente leva para a questão de comitê, né, uma questão mais ampla, a gente tem que avaliar também, como vocês bem colocaram, né, questões de pagamentos, como é que vai funcionar meu fluxo de caixa em relação a operações que eu recebo antecipado, pago diferido, enfim. Toda essa situação precisa ser avaliada também sob esse viés financeiro para a gente ter uma modelagem adequada à base zero, né? Mas de uma maneira bem pontual, né, uma maneira bem sumarizada, é assim que a gente tem encarado esse desafio metodológico até, né, de como chegar nesse resultado. Perfeito. Bom, a palavra esperança acho que traduz muito bem isso, né? Porque eu vejo assim, acho que vai ser difícil, a negociação ela não vai ser fácil, mas a partir do momento que a gente tem dados, informações e conhece muito bem o impacto da reforma tributária sobre a nossa empresa, a gente consegue dialogar e também negociar melhor com os clientes. Entendo que Sim. não será fácil, mas na medida em que a gente tem dados ali e informações para negociar, fica mais tranquila
essa negociação, né? E Porque é hoje a uma gente curva. enfrenta uma questão de recomposição de preço, todo mundo aqui sabe, né, que é difícil recompor os preços. A gente tem todo o problema também que já foi discutido anteriormente da questão da retenção de faturamento. Enfim, Uhum. eu acredito que a reforma tributária, se bem conduzida, né, essa adaptação à reforma, a gente pode ali sanar alguns problemas que a gente tem, algumas distorções que a gente tem. Alguém ia falar alguma coisa? Eu interrompi. Não, só ia comentar, Davi, que é justamente isso. Acho que um ponto importante para todos, né, é que essa, entre aspas, curva de dor, talvez ela se localize muito mais nesse primeiro ano de reforma, né? Acho que esse ano de 2026 é onde a gente vai ter que discutir e aprender muito, né, sobre processos internos, né, que precisa ser mudado, etc. Mas aquilo, né, como toda norma nova, né, a gente tem todo um processo de platô, né, que eventualmente a gente vai chegar que vai estabilizar um pouco, a gente vai conseguir tocar as operações ali com as eventuais exceções que apareçam, né? Mas assim, isso para frisar que, é, de novo, esse Q4, o ano de 2026 como um todo, tem que ser realmente encarado como um ano muito estratégico pelas empresas, até para a gente não confundir, né, essa esperança e essa luz no fim do túnel com um trem que está vindo na nossa direção, né? Então é algo que a gente precisa também levar bem em consideração. Perfeito. O Alessandro ele faz uma pergunta aqui em relação ao split payment para vendas parceladas de 90 a 120 dias ou até mais. Poderemos pagar IBS e CBS integralmente já no mês seguinte ou enquanto só recebemos do cliente meses depois? Então, essa questão da operação, né? Vendas parceladas, pode ser no mês seguinte ou espera ali o pagamento integral para depois fazer o fechamento. Como é que vai ficar, Casimiro? Aí talvez precise de um pouquinho mais de detalhe da operação, porque o ponto é o seguinte: venda parcelada, você já entregou a mercadoria ou a mercadoria vai ser entregue futuramente. Aí você tem as duas situações. Fato é que se eu já entreguei a mercadoria, né, estou recebendo ali, entreguei hoje, daqui a 30 dias eu vou ter o primeiro recebimento, primeira parcela de recebimento, né? Como eu já circulei hoje para venda, em tese eu já tenho que pagar o IBS e CBS. Como não houve um pagamento, né, porque não houve pagamento via banco, só foi a emissão da nota fiscal, esse IBS e CBS vão entrar na minha apuração para que eu faça o recolhimento mês seguinte via guia de recolhimento. Tá? Ele vai tá fora do split payment porque ainda não passou do bancário. Né? Quando você receber as parcelas lá no futuro, como essas parcelas vão estar vinculadas àquela operação que já foi realizada, você não tem mais IBS e CBS a pagar, porque já foi antecipado tudo ali pela emissão da nota. O contrário também é verdadeiro, né? Ou seja, se eu comecei a receber financeiramente para uma entrega futura, né? Eu comecei a receber dia zero, eu recebi financeiramente o valor da minha venda. E aquela mercadoria só vai ser entregue para o cliente no dia 30, né, dali a 30 dias. Nesse dia zero, como vai haver uma nota de débito, né, para receber aquele valor, ela vai passar pelo banco, eu vou sofrer a retenção ali do IBS-CBS, ou seja, eu já vou pagar pelo pagamento financeiro. E dali a 30 dias, quando eu emitir a minha nota fiscal, efetivamente, né, para circular a mercadoria, eu vinculo aquela operação original, não vou ter mais CBS e IBS a pegar. A diferença que a gente está enxergando aqui no primeiro caso, eu vou ter IBS e CBS a pagar, como eu não tive split payment, eu vou pagar isso através de guia no mês seguinte. Nesse segundo caso, como eu tive primeiro a compensação financeira, meu split payment vai ocorrer, eu já vou reter na fonte IBS e CBS, não vou ter nada a pagar no período subsequente. Ok? E, bom, não sei se tem mais perguntas, se alguém quiser fazer mais uma pergunta, já estamos aqui quase no finalzinho. Não recebi mais nenhuma aqui. Então, palavras finais aí, Guerra, Casimiro, o que a Bom, gente tem que fazer? primeiro eu acho que tocamos em pontos bastante sensíveis, né, da operação BioPME. Existem desafios que são realmente grandes e que devem ser estudados a partir de agora, né? Para quem não iniciou essa jornada, é bom que starte imediatamente, porque, como pode ser visto, impacta em vários pontos, né, da operação. É uma oportunidade, como você falou, para revisitar, né, a modelagem tributária da empresa, fazer uma revisitação sobre benefícios, sobre aproveitamento de créditos,
sobre efetivamente qual é o melhor modelo, né, de negócio que eu posso estabelecer para a minha empresa no momento presente e no futuro, né? Então, acho que é um momento de reflexão bastante profunda que a empresa deve ter, não só sobre o ponto de vista tributário. Eu acho que a melhor mensagem que fica é essa: não pensem que a reforma tributária vai impactar apenas os aspectos tributários da empresa. Eu digo, né, como um consultor de negócios, que vai impactar o modelo de negócio que a empresa vai utilizar daqui para frente, mesmo atuando no setor regulado, mesmo atuando no setor que nós sabemos da dificuldade que é lidar com essa parte que são os hospitais, os planos de saúde que têm, né, um poder econômico realmente pujante, né? Mas, de novo, é como você disse, Davi, eu acho que nasce um momento para se restabelecer as regras de negócios, nasce um novo momento para estabelecer uma relação de parceria, né, que as duas partes possam ganhar. Então, principal mensagem é isso. Não pensem só no procedimento fiscal, mas pensem estrategicamente como é que a empresa pode tirar vantagem a partir desse momento de transformação. Eu acho que o ponto é justamente esse, né, pessoal? De novo, né, é um desafio importante, né, mas não é um desafio impossível, né? Assim, é que em um tempo tão curto, né, como a gente quer colocar muitos temas também, talvez pareça extremamente complexo tudo que vai acontecer aqui. É complexo, né? É algo que deve ser endereçado e construído em conjunto, mas temos caminhos para isso, né? É algo que a gente já está, obviamente, enfrentando, né, com outros clientes que têm projetos em andamento com relação a isso, então a gente sabe que tem um caminho. Acho que o melhor caminho é justamente trabalhar em conjunto, né? Ter aí a participação de todos, não só do time tributário, mas ter esses, entre aspas, né, buyers internos dessa discussão, que é na pessoa aí dos C-levels, de todo mundo que está responsável aí pelo P&L no fim do dia, né? Mas conseguimos conduzir isso bem, né? E dúvidas vão surgir, né? Dúvidas vão surgir do nosso lado, do lado de vocês, mas é importante que a gente consiga encarar esse desafio aí com braços abertos e todo mundo aceitando que assim esse é o caminho para a gente manter, né, os negócios operando daqui para frente. Então mudou a regra do jogo, vamos jogar todos juntos, né? Muito bom. Bom, de minha parte, em nome da Bride, quero agradecer a presença de todos, em especial aqui a apresentação, né, do escritório Guerra Batista. Acho que foi uma apresentação que a gente abarcou uma série de pontos aqui, extremamente estratégicos. De novo, reforçar aqui a atuação da Bride. Tivemos uma atuação política governamental forte junto com outras entidades do setor, e agora a gente tem continuará atuando, né, de modo a tentar traduzir toda essa complexidade para as nossas empresas, e conforme a gente viu aqui, até dar continuidade, né, a ao advocacy, né, porque tem uma série de elementos aqui, a gente viu aqui, muito bem acentuado pelo Guerra, que é tentar mudar, né, mitigar essas distorções aí que a gente enfrenta por meio da reforma tributária. E para vocês endereçar a questão de precificação, toda essa questão de compliance tributário também. De novo, a gente vai compartilhar a apresentação com todos vocês. Esse webinar também, a gravação, a gente vai disponibilizar para todos. E eu vou pedir para a equipe também deixar até aberto, de modo que vocês consigam replicar essa mensagem com os departamentos internos aí da empresa, tá bom? Muito obrigado, desejo uma ótima tarde, um bom almoço para todos, né? Quase meio-dia aqui, e fica o meu agradecimento ao Guerra, Antônio, Casimiro, Cris, enfim, toda a equipe aí do Guerra Batista e da nossa equipe aqui, a Tati, Débora, o Sérgio e os outros conselheiros aqui, que nos ajudaram a promover esse webinar. Muito obrigado, pessoal. Forte Muito abraço a obrigado a todos. todos os Obrigado. associados também, né, e disponham do nosso apoio. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.